bem-vindo a esse novo episódio do Fishcast. Entre no modo caster, pegue seu fone de ouvido ou procure um lugar silencioso. Música e prosa de qualidade merecem ser compartilhado. Então já pega o link e mande pros amigos. O episódio já vai começar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce, pra não desistir. Não está sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, estou cansado e não quero mais. Estou exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desistiu de mim. Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti? Sejam bem-vindos a mais esse episódio do Fishcast. Se você não é inscrito no canal, rapaz, você tá de brincadeira atrás da bananeira, como diria o parceiro meu. A gente está recebendo aqui um casal que vocês não têm noção da qualidade, do brilho desse casal, tá certo? Vou apresentar para vocês aqui, né? A gente está dividindo a apresentação desse podcast abençoado, que chegou para abençoar a sua casa agora. Meu amigo produtor musical da galáxia, o cara que produz os maiores nomes da região Costa Verde e já do Brasil, Renan Campos. Tamo junto, galera. Um prazer estar aqui apresentando esse programa aqui ao lado do meu mano Rubinho, juntamente com o pastor Alessandro. Já apresentou, já soltou já, meu. Claro, pô. Ué. Tô fazendo aqui. Você deu mole, eu pulei na frente. Tô fazendo mistério aqui, falando, pá, os caras já jogam já, rapaz. Não é assim, rapaz. Pô, me perdoa. Então volta aí. Volta a fita. Tá aí, Alessandro Lima, o homem, rapaz, do Brado Alto, né? Do Brado Alto, acompanhado da esposa também, dos agudos afinadíssimos aí, ó. Sandy Santos. Pega o seu malote, né? Pega o seu malote. Esse é o homem. Sejam bem-vindos a esse episódio do Fishcast. A gente vai conversar aqui a respeito de tudo. Até brinquei aqui de política culinária. A Sandy vai dar a receita do peixe com banana aí, ó. Os fish que gostam de peixe, vai ter receita de peixe com banana.
Tá certo? Vamos começar esse episódio falando um pouco de quem é Alessandro Lima e Sandy Santos. Como é que foi o início da jornada de vocês? Eu sei que vocês são angrenses, não são? Sim. Criados em Angra? Sim, Cresceram sim, em Angra. somos. Bacana. Tem um bairro específico ou vocês circuncidaram ali o deserto? Na verdade, eu nasci no Areal, né? Areal. Eu nasci em Camorim Pequeno, na verdade, né? Meu pai e minha mãe moravam em Camorim Pequeno e me teve lá, né? Mas sou angrense. A gente está acompanhado hoje aqui, galera, da nossa equipe técnica. Tem o seu Márcio, do Guitarra 70x7. Ó, garoto, tá aqui na nossa técnica, abençoando. Tá aqui também o nosso amigo Matheus, tecladista. Pianista. Também tá aqui, vocês já viram na abertura aí o cara sapecando as teclas. E agora ele tá de equipe técnica ali, abençoando a gente, tá certo? Meninos, como vocês se conheceram? Alessandro Lima lá no Areal e Sandy atravessando a Macedônia. Lá no Camorim Pequeno. Camorim para Paraty, né? Como é que vocês se encontraram aí? A Sandy já tinha CD já, Sandy? Não. Não? Na verdade, eu conheci Jesus através dele, né? É mesmo? Eu preguei a conheci. palavra para ela. Pregou. Preguei a palavra Mas- para ela e já aproveitei. Mas você já foi já com intenção de salvar a ovelha, cuidar da É, ovelha e casar com a ovelha? Esse é o papel, né? Cuidar, né? É ovelha, mas essa ovelha é especial, né? Tá gravado. Você já sabia disso? Não, Não, então, aí, na ó, verdade, revelação. quando eu conheci, eu jogava futebol, né? E aquela coisa toda, eu achava que nunca tinha esse pensamento de ser cantora, e sim de ser uma jogadora de futebol. E aí ele Isso me ninguém conheceu sabe, no né? campo Ninguém de sabe, futebol. Santo, ninguém sabe disso. pô. Bem E Então, por, e a por gurizada lá sinal na sua era casa muito tá boa. bem assessorada então, hein? top. Não, eu falei pra ele que, por sinal, era uma boa atacante. Eu tinha tudo pra ser uma ótima jogadora de futebol. Até você tropeçar nesse Até rapaz. tropeçar nesse homem. Pra te falar a verdade, batedora de falta, ela era demais. De esquerda. Usava a esquerdinha fora de sério no campo ali do Areal. Rapaz, tem Nossa. vídeo disso, tem foto, tem nada não? Tem, no Rapaz, eu queria Orkut, na muito isso época aí do pra Orkut, né? O publicar aqui. Orkut era... Na época do Orkut, bacana. tem muita foto. Tem dela, muita mas coisa a gente- boa. E é isso. Mas É tem porque- salvo? Você tem salvo vídeo dessa parte aí? Então, não, salvo eu não tenho. lá, poxa Não vida, tenho. morreu E com Orkut. em que ano que Morreu foi esse com Orkut. encontro aí, ô pastor? Você lembra mais ou menos? Em 2005, por aí. Por aí, né? 2005. E nós- 2004 para 2005, né? Eu creio que sim. Eu sei que foi top demais. Mudou a minha vida. Porque na verdade eu trabalhava numa capotaria, né, com meu tio, e eu sempre passava na rua que ela morava. Sempre passava ali. E eu sempre via ela lá e tal. Já tava com a intenção de orar. Aí eu, naquela época eu era meio cá e lá na igreja, né? Um pé lá, um pé cá na igreja. Jovem, né? Jovem, né? Enfim, aí acabou que teve um dia com o meu primo, George, nós íamos fazer um extra de garçom. E daí ele foi e ele gostava dela, o meu primo gostava dela. Aí caiu na Rapaz, que bobeira. disputa, hein? Ele caiu na bobeira de me apresentar. Ai, Falei, pô, essa daqui é a Sandy. Aí a Sandy, e essa aqui é meu primo, Alessandro, muito conhecido aqui no bairro como Neném. Aí, quando eu apertei a mão dela, dei 3 beijinhos no rosto, e o Aí sorriso veio o instinto de maternidade Aí já- dela. Aí já era. É isso, Sandy. Não, eu pegou o gente. neném, Não, cuidou já do tava, neném, né? não, eu tava maluco, né? Eu falei, pô, o neném tá aqui pronto pra ser cuidado, né? O Matheus tá se acabando lá. Gente, Enfim, foi incrível foi esse top. dia. O meu primo deu mole de me apresentar, né? Eu- Toda vez que eu passava, eu falava assim, oh Deus, como eu queria que pelo menos um dia de chegar nela, mas... E sempre ela ali, né? Que ela ajudava o pai dela Olha só. vender Verduras. verduras, né? Sempre trabalhadora, Que né? bacana. Muito honesta. Enfim, aí nessa ocasião sempre passava ali de bicicleta, via ela, Ah, tá. Nessa época ela já tava no Areal. já Já estava estava no no Areal. Areal. Já estava no Areal. Entendi. Que, na verdade, ela estava em Camorim Pequeno, depois ela foi para o Parque Belém. Isso. Aí, depois que aconteceu essa questão da enchente, Morei também para ti, né? Isso. Depois viemos
pro bairro do Areal. Você é viajante, então, né? Meu pai, na verdade, é paratiense, né? Meu pai nasceu, fui criado lá, minha avó, minha família toda do meu pai é tudo de Paraty. Né? Falar nisso, um grande abraço para todo mundo de Paraty, que eu tenho certeza que vai assistir isso com muito... Oi? Taquari, é o sertão de Taquari, né? Hoje você tem muita agenda lá pro lado de Paraty? Então, na verdade, ano passado eu tive bastante agenda lá. Esse ano ainda não, né? Esse ano não. Só na divisão, né? Que a gente tivemos em Paraty. Na igreja do meu primo Lucas, né, que é um dos líderes lá de músicos, e ele que foi a porta para a gente chegar lá, que a gente cantou numa mini vigília, né? Foi. Uma Só. mini vigília lá. Isso. E pegando o gancho do Rubinho aqui, falando sobre a agenda, e como que foi esse seu encontro com a música? Então, aí vamos lá. Eu tinha um sonho de ser uma jogadora de futebol, mas aí o meu pai sempre foi muito apaixonado por música. Meu pai, na verdade, é um grande violonista, um tecladista de alta mesmo. E ele sempre tentou me mostrar o lado bom da música, mas eu não havia interesse. Ele sempre disse que eu comecei a cantar desde pequenininha, cantava música da Sandy Júnior. E ele tocava, eu ia cantar. Mas não era uma coisa que eu decidi da minha ser uma cantora. Eu queria ser uma jogadora de futebol. E aí, quando eu tive o encontro com Jesus, na verdade, eu sempre idolatrava Sandy Júnior, tinha aquelas coisas todas da Sandy Júnior, porque eu gostava mesmo, mas não era uma coisa de escolha de vida, de tornar-se uma cantora, não. Era ser jogadora de futebol. Aí eu conheci Jesus através do pastor Alessandro, né, que, na verdade, ele me fez um convite, e ali eu fui me rendir aos pés do Senhor. E quando cheguei em casa, eu queimei tudo que eu tinha de Sandy Júnior. Eu cheguei decidida a nunca mais idolatrar. Assim, aceitei e já... Aceitei e já fui desfazendo. Eu usava muito... Eu nunca fui de show, de festa, essas coisas não, porque meu pai sempre foi muito reservada. Mas eu tinha aqueles meus shortinhos, né, aquelas coisinhas, e aí eu decidi já desfazer de tudo também, e foi algo bem decidido mesmo. E quando eu decidi, aquela essência da música começou a fazer eu querer ser uma cantora. Sabe, eu via as pessoas cantando na igreja, até um dia que no grupo jovem, eu já participando já depois de 1 ano e pouco já na igreja, e aí no grupo jovem eles me deram a oportunidade de solar pela primeira vez, que eu solei aquele hino Ele Vem. Aí explodiu. Aí foi a porta. Até o nome do grupo era o Maranata. Era o Maranata, Olímpia Silva isso Queimados, aí, né? que foi aonde eu me aceitei a Jesus, do falecido pastor Benito. Ele foi quem me pastoreou junto com meu sogro, que foi meu sogro, né? Agora é o meu sogro, que era o pastor José Roberto. E eles me pastorearam um bom tempo até chegar no pastor Edmar, que foi o nosso pastor atual, né? Que foi aquele nosso mentor, que cuidou da gente, que ali a gente namorou, noivou, casou. E aí, então, quando eu solei pela primeira vez no grupo do Maranata, dos jovens, pronto, eu descobri, eu tenho esse talento de cantar. Eu me descobri. Meu pai sempre disse que eu sempre cantava. Ele só pegava o violão e estava lá. Tem vídeo de você cantando Ele Vem? Tá devendo, Olha, hein? Já fica um compromisso aí, ó, gente. Olha, esse ele certamente deve Ele ter, sim. Porque eu tinha um Face antigo, né? E depois, então, porque hackearam o meu Facebook, aí entrei fiz um outro, que até hoje agora é o atual nosso. Mas eu tinha, até pouco tempo, eu tinha um videozinho assim do Ele Vem. Eu vou procurar. E na época desse encontro, você já era obreiro? Eu era, na verdade, só jovem, né? Que aventurava, né? Era um aventureiro, era um jovem assim. Oscilante. Era um jovem que estava... Um dia estava 2 dias na igreja, outro dia já queria uma festinha, era assim. Ele precisava de algum empurrão, né? Incentivo. Ele precisava de Usa alguém essa palavra. Fixar isso. Incentivo. É porque, na verdade, eu sempre... Eu sabia que Deus tinha algo na minha vida, né? Sabia disso. Só que você jovem, né? Tinha amigos jovens que era mundano, vivia no mundo, mas era amigo, era chegado. Então, eles curtiam uma festa, antigamente era festa americana, né? Hoje é a resenha, né, que eles falam. E então eu ficava lá e cá, entendeu? Sem o meu pai saber. Tem um dia que o meu pai descobriu, me pegou numa festa que ela estava, né?
até falei isso ontem na igreja, né? Me pegou numa festa que ela tava, enfim, o pai dela liberou ela de ir, quem fez a festa foi minha prima, e essa prima hoje já é evangélica, que nós ganhamos para Jesus, Isso. né? Faz um trabalho muito lindo ali no bairro do Areal. Então, nessa festa, ela foi, o pai dela liberou, porque a minha prima foi lá, pediu o pai dela liberou e tal. Porque era de menor. Isso, de menor. E eu fui na festa escondido do meu pai, né? Era perto de casa, fui escondido do meu pai, e chegando na festa lá, a gente curtindo a festa, eu e ela, o meu primo doido para ficar com ela, e eu também, mas eu chamei para dançar, aqueles negócios, né? Na época a gente desenrolava nesse negócio da dança, ela também, aí pediu pro DJ botar uma música, né? Rapaz. Aí já era. Aí cheguei no pé do ouvido e pronto. E meu primo já era. Aí daí, quando a gente ia se conhecer melhor, vamos botar assim, aí veio um recado lá no portão, meu pai que mandou me chamar. Aí já era. Aí eu falei assim, poxa, meu Deus. Aí saindo da festa, né, sabendo que eu ia chegar em casa e ia apanhar. Aí chegando, aí no meio do caminho, eu indo para casa, né? Aí eu falei, poxa, meu Deus, se tiver uma oportunidade, poxa, daquela morena falar comigo, pô, eu sei que é o Senhor que vai me tirar dessas coisas. Aí quando chegou no outro dia cedo, eu tinha que ir para a escola dominical. Rapaz. Aí chegou de manhã cedo, eu indo para a escola dominical, voltando. Aí cheguei em casa muito frustrado, né? Não tinha WhatsApp, né, na época? Não tinha WhatsApp, não tinha tinha nada, nada não disso. tinha nada disso. Era Era boca a boca ou cartinha, cartinha. ia na casa, mandava um amigo, mandava um colega, assim, enfim. Era no direct mesmo, no Isso. direto. Aí o meu pai me botou de castigo, me proibiu de sair, né? Falou, você é crente, você não pode ficar nessas coisas e tal. Eu falei, enfim. Aí daí, nessa questão, o irmão dela, que ela fez uma carta, escreveu e pediu para o irmão dela, o Leim, né? Um abraço aí para o Slei, né? Foi canal de bênção, né? O Slei entregar a carta para mim. Aí bateu no portão lá, entregou a carta para mim, eu cheguei em casa e li. Aquela noite, ela escreveu, a noite foi a melhor noite da minha vida, poxa, não sei o quê. A resposta de Deus, né? Aí já era, veio me conhecer e tal. Falei, opa, já vou chamar para ir para a igreja. Aí a caminho, pronto, aí chamei para ir para a igreja, ela aceitou. E aí daí para lá, nesse dia, foi onde ela contou, aceitou Jesus e foi onde descobriu, né, que o grande talento que ela tem até hoje, né? Então, para mim, ela sempre foi, sempre vai ser um presente de Deus, né? Ah, que bonitinho. lindo. Vale selinho, né, mano? Aproveitar. Que história bacana demais, gente. Que legal. E quando, assim, eu já ouvi da sua pessoa que foi seu pai que investiu para o Isso. primeiro trabalho, né? Isso. A gente chegou a ouvir algumas músicas e tal. Como é que foi esse... Vou sair da igreja, você falou que Isso. solou uma música, né? Isso. Foi bem aceito. Sair do louvor na igreja para gravar um CD. Poxa, então, aí saindo do louvor na igreja, né? Então, depois que eu comecei a solar, eu já comecei a receber muitos convites mesmo, e desacreditada, porque, tipo assim, eu comecei agora, como que eu vou ficar cantando nas igrejas? Comecei agora, e Deus fez algo tão assim, tão rápido, e eu falei assim, meu Deus, eu vou cantar em tal lugar, tá. E até então, que meu pai falou assim, fez uma promessa para mim. Meu pai, na época, ele catava latinha. Meu pai vendia churrasquinho na beira da rua, verduras. E eu sempre presenciando e ajudando ele, trabalhando junto. E ele me fez uma promessa e falou assim, filha, o dia que o pai entrar na Brasfel, o pai vai realizar o seu sonho. E eu falava assim, meu Deus, eu sempre orando para que esse dia chegasse, para que ele realizasse em mim esse sonho, que era mais dele do que meu, mas de poder gravar o CD. Só cortando ela, é porque o meu sogro, o seu Maurílio, ele sempre teve vontade de gravar um CD. Um CD, né? Era o sonho dele, gravar um CD. E ele queria realizar em mim esse sonho. E aí tá. E aí estávamos em casa, todo mundo lá na varanda, né? E tal. Meu pai chega, dá aquele subiu dele, né? Isso. Como sempre, avisando que tá chegando. E aí, quando ele chega, ele falou assim, com um sorriso enorme no rosto. E eu falei assim, o senhor tá feliz? E o que aconteceu que o senhor tá feliz? Aí ele falou assim,
Ele foi e falou assim, não, porque eu estou muito feliz porque hoje é o dia que o pai vai cumprir aquilo que o pai prometeu para você. Mas ele já trabalhava no estaleiro? Ou... Não, ele Não, só ele- ia realizar se ele entrasse na Entra- Brasfel. maneiro, pô. Aí eu falei assim, como assim? É, porque o pai hoje entrou para a Brasfel. E a gente vai lá no estúdio ver para poder gravar seu CD. Nossa, aquilo ali foi um momento de choro, um momento de alegria tão grande, aquela satisfação dele me ver feliz, saber que ia poder realizar em mim esse sonho. Aí ele, junto com meu esposo, entraram lá num acordo e fomos na Já era gravadora. esposo? Já era meu esposo. Desse tempo que vocês... esse E já primeiro- tínhamos aquele um- primeiro encontro na festinha. Rubinho, ó. Até o casamento foi quanto tempo? Até o casamento, nós ficamos 6 meses namorando, né? Não, 2 anos namorando. 2 anos namorando, né? Por 6 meses a gente oficializou o namoro. Isso, 2 anos Aí, namorando. 2 anos namorando. Depois foi mais 2 anos noivado. Ele me deu um chá de noivado. Não, peraí. 4 anos, aí foi também, eu também fui assim. Eu posso ter também. resposta, né? Não, porque também Eu a não gente... posso ter Tem resposta, tem direito, né? tem Não, resposta. não, Pode. que houve, não, peraí, eu posso ter resposta. Pode. Porque, né? Então, a questão, Rubinho, é porque o nosso namoro foi uma benção, né? E quando a gente decidiu casar, né? Então começou as guerras, e a guerra que a gente fala Espirituais, né? espiritual. Porque Deus já entendia o que O ele propósito, ia né? fazer na nossa vida. O diabo, ele já tinha uma expectativa para frente. Não entendia, mas tinha uma expectativa para frente. Então, ele investiu tudo que ele tinha, né? Para tentar, então, separar a gente. Então, nesse período, a gente brigava muito mesmo. Muito. Brigava, né? Foi um tempo muito ruim. Então, aí a gente ficamos... a gente resolveu noivamos, e daí esse período, a gente resolvemos se separar. Aí ficamos 6 meses Isso. separados, né? Aí 6 também meses. foi onde tem uma outra história, que eu fui para o mundo, né? Ela ficou firme na igreja cantando, atendendo a agenda, entendeu? Que era no noivado. O coração nesse período aí. Nossa, olha, é uma história muito longa. Não, o coração dela ficou muito sensível, porque, pô, perdi aquele moreno e tal, entendeu? Gente. Agora, né? Não, pode falar, encurtando deixa. Isso. tudo, Eu deixo você falar. é que aí no período de turbulência espiritual que a gente já sofreu, por conta do propósito de hoje, né? Na verdade, tudo que a gente passa é permissão do Senhor. Porque verdade. ele sabia do propósito aqui. E o diabo certamente aproveitou inúmeras brechas que nós demos para poder, então, romper o propósito. Mas aí, quando a gente entendeu isso, ele estava já no mundo, né? Ele tinha saído do mundo e por conta... Eu me senti até culpada nessa época, porque foi por causa de mim, porque eu terminei com ele e ele foi para o mundo e tal. Por conta dessas desavenças, eu achei por bem. Eu falei assim, se no namoro tá assim, no noivado, então... No noivado tá assim, quando chegar no casamento, a gente não vai ser feliz. Então, cada um vai ver sua vida e tal. Mas foi no momento eu posso dizer, de não pensar direito, não agir direito com o pensamento adequado, aí ele foi para o mundo. Aí, quando ele foi para o mundo, eu me senti muito culpada e comecei a cantar nas igrejas, cantava porque eu atendia a agenda, a gente não tinha nenhum pecado que não me impedia de cantar, mas a minha consciência ficava assim, ele está no mundo por causa de você, ele tá no mundo por causa de você. Até um dia que eu me preparei psicologicamente, também espiritualmente, e fui atrás dele. Aí agora foi Falar ela de que- Jesus. Aí, olha só, Na verdade, ele me agora ganha foi para ela. Jesus e Isso. ele vai para o mundo. E agora eu vou atrás dele resgatá-lo novamente para Jesus. Só lembrando também que esse período foi um período um pouco delicado, porque quando a gente resolveu namorar, a gente procurou o nosso pastor. Pastor, a gente vai namorar. Aí o pastor orou pela gente, etc. Abençoa. Nos abençoou. Aí depois a gente passou um período, a gente falou assim, pastor, a gente vai noivar. Aí o pastor procura os pais dela, conversa e tal, e depois você me procura. Conversei com o pai, depois chamei o pastor nos abençoou. Quando a gente resolveu se separar, nós também procuramos o nosso pastor. Falou, pastor, a gente está decidido, não está dando certo mais, a gente está envergonhando o evangelho, envergonhando a igreja, então a gente decidiu se separar. Ao pastor, ele falou uma palavra até hoje, pastor Edmar de Souza, que essa um palavra... grande abraço para o nosso pastor. Um grande abraço para o nosso pastor. Padrinhos. Nossa, ele é demais. Até porque, já indo direto, eu tenho uma aliança hoje aqui, porque ele falou, meu filho, você vai casar e a aliança pode deixar que o pastor dá. Enfim, no meio dessa questão, ele pegou e falou assim, eu cheguei e falei,
filha, então vamos lá? Ela, vamos, já que você quer isso, enfim. Daí ele pegou e falou para mim, olha, eu falei, pastor, a gente vai se separar. Ele falou assim, tudo bem. Eu não entendi. Ele foi muito esperando uma direto. palavra de incentivo, de encorajamento. É isso aí, mas ele foi muito direto. Eu falei, tudo bem. É isso que você quer, Sandy? A Sandy, é isso que você quer, Alessandro? Eu, Muito jovem, sim. maturo. Ele, tudo bem. Porém, vocês podem ir. Não sei se vocês vão ficar aqui, eu não sei. Caminhando aqui, não sei se você vai pro mundo, não sei se a Sandy vai, não sei. Mas vocês podem ir. Não vou dar a benção, mas vocês podem ir. Porém, é o seguinte, vocês vão estar debaixo, vai botar a mão no joelho, do meu joelho. Só Nossa, isso. aquilo ali marcou. Aí falou, vocês podem ir. Nossa, aí a gente fomos, eu fui para um lado, ela foi para o outro, nós demos aquele... que a gente não queria fazer isso. Né? A gente não queria agir dessa forma, mas aí as situações que a gente estava passando no relacionamento estavam afetando demais o espiritual. E aí a gente decidiu por bem, mas nós ficamos debaixo do joelho dele. Até então que eu fui atrás dele, e foi a minha vez de pregar Jesus para a vida dele, porque ele estava muito revoltado, sabe? Cheguei lá, ele estava sem camisa, de cordão, todo negociado. Aí chegamos lá, falei de Jesus para ele, não deu muita credibilidade, aí fui embora, não frustrada. dei muita ideia, fiz coração meio duro, mas doido para fez abraçar ele e fez beijar, charminho, né? sabe? E aí fui embora frustrada e Ela tal. me E no outro chamou para ir dia na igreja, né? fiz o convite, vamos na igreja e tal. E aí, mas meu coração querendo abraçar, sabe? Vamos reatar nosso noivado e tal, mas não era a hora. E aí, quando foi, o dia foi passando, até um dia, então, que ele foi através de um convite novamente, e lá ele se rendeu num culto de jovens e porque, ficamos. Quando ela foi atrás de mim, eu já vou aproveitar para fazer um comercial aqui, que eu não vou dar mole, né? Isso aqui vai explodir. O que acontece? Quando ela foi atrás de mim, eu estava trabalhando já na minha empresa hoje, que é a L Capotaria, né? Na época era a Capotaria do Neném. Conhecido muito como no bairro ali como Neném. E eu já estava, falei, eu não quero mais trabalhar para o meu tio, eu já sabia forrar um sofá e tal, então eu vou trabalhar sozinho. Comprei uma máquina lá, industrial? Não, uma máquina muito simples, né? Não era industrial ainda não. Né? Então, e quando ela foi atrás de mim, eu tava na casa do meu irmão trabalhando, né? Aí, lá na L Capotaria, né? Que tem os melhores estofados da região, né? Coisa linda. Qualquer coisa nos procura. Então, mas não é por nada, não. Trabalha muito bem. Então, no caso, ela foi lá e quando ela foi na direção, eu estava trabalhando. E nessa ocasião aí foi muito... Aceitou o convite? Eu não podia perder esse convite, porque eu fiquei pensando, será que ela volta, será que não volta? Então eu não vou dar mole. Será que eu vou ter outro convite? E ela demorou muito para ir, eu já estava esperando isso, ela ir, né? E ela demorou muito para ir, conclusão. Aí quando chegou no dia que ela me chamou para ir na igreja, eu fui. Só que nesse dia ia ter um pagode lá no O coração ficou... lá na Praia do Anil, conheci o Comp Stop, né? Uma parada ali. Então, ali tinha um pagode ali na época. E era um negócio também de Copa do Mundo. Eu falei assim comigo, eu deduzi. Então, eu vou para a igreja... né? Deixo ela em casa, né? É só um convite, né? A gente não tá nenhum lance. Acabando o culto, eu pego o ônibus e se mando pro pagode. Só Deus sabe como é que vai ser. Legal. E eu fui naquela expectativa. Botei uma camisa do Brasil, né? Na época eu tava... da Copa. Na época eu tava pensando que tava malhando, que um grilo, né? Aí, enfim, botei uma camisa fortinha e botei uma outra camisa social por cima. Fechei. Já estava tudo né? no esquema. E já Tudo estava no tudo esquema no esquema, tal. Beleza, e fui pro culto. Falei, vou ficar lá atrás, quietinho, na minha, né? E ela lá no grupo jovem, quietinho, o pastor vai pregar. E quando você não está com aquele pensamento de estar no culto, você quer que o culto termine. Isso é normal. Você, poxa, não vejo a hora desse culto acabar, não vejo a hora desse culto acabar. O pastor estava pregando. Chegou na hora de ir na frente, falou, opa, esse momento eu sei.
A hora que a galera vai na frente, né? Aí faz tá aquele mais movimento, né? Faz aquele movimento e depois, Acabou o entendeu? culto. Sai fora. O culto vai terminar, tá na hora de acabar já. Beleza, eu dando a hora, pô, vai dar 10 horas, a hora que já tá bombando lá o pagode, né? E dali, aí daqui a pouco, quando o pastor terminou, o pastor, ô meu jovem, ô jovem, vem cá na frente. Eu, não, pastor, de boa aqui, tá na benção. Não, vem cá. Deus tem promessa na sua vida, vem cá. Aí eu, pelo amor de Deus. Era pregador de fora? Era pregador de De fora? fora, Não era o de pastor. fora. Não, era Não, pregador de de fora. fora. Acabou Aí com o meu poxa, pagode. não, sério mesmo, isso aí não é possível, meu Deus do céu. Pensamento do Aí homem. ele vem. Quando eu estava no meio da igreja, ele falou, vem, porque você sabe que você é pregador, você sabe que Deus de onde te tirou. E não sei, eu já cheguei no altar chorando, ele, não quero conversa. Deus tem uma obra para fazer na sua te vida. dando um livramento hoje. Isso, livramento. Aí ele fez algo lá que, enfim, que tem gente, se a gente falar, é meio assustador. Mas só quem está no momento, processo. no processo ali, no momento, também entende isso. E eu só saí da igreja, eu já sabia que Deus tinha obra na minha vida como pregador, entendeu? Antes dessa saída sua, você chegava a pregar e tal? Ou não? Chegava, Então quando a gente éramos jovens, né? Eu atendia algumas agendas pregando para alguns jovens e ela saía para cantar. E então, quando a gente descobriu que ela cantava, então uniu o propósito. Eu pregava e ela cantava. E todas as mensagens que eu terminava e ela vinha, dava aquela explosão. Rapaz, já fazia dobradinha, então, Isso, saiu desde lá de trás. O jovem, ela também, a gente era um momento na época, e o diabo, entendeu, começou a investir. E daí eu já entendia também o propósito que Deus tinha, que eu me revoltei por conta de uma frustração. Essa frustração No também. relacionamento também. Isso. Essa frustração também foi. É muita história, Rubinho. Não, mas isso aí eu acredito, pastor Alessandro, não te cortando, é que esse testemunho seu deve estar falando com muitas pessoas que vão estar ouvindo isso daí. Com Porque muita certeza, gente com passa por esse certeza. momento de frustração, por algo, então a gente encorajar essas E pessoas. ninguém hoje nos vê 14 anos juntos, não entende o que a gente passou lá atrás. Vamos para 15 São anos 14, agora. vamos para 15 Na vamos verdade, pra 14. 14 Pô, anos. você já está adiantando, então, dia 23 14 de anos, dia novembro. 23 já, 14 anos. E com 3 filhos, então as pessoas olham assim e vê o momento, mas São não 3 sabe filhos, a história. 3 meninos, né? exatamente. 3 Não meninos, sabe O da Abraão. história, né? O Abraão, o Benjamin e o Heitor. Emanuel. Heitor e Emanuel. Heitor e Emanuel. Até os filhos também tem história, né? Então, no meio dessa questão que a gente terminou, aí foi onde ela fez uma viagem para São Paulo, e essa viagem que ela fez, ela ficou, se eu não me engano, uns 15 dias, né? Isso, por Longe. aí. Eu com muita saudade dela. Parecia um ano. Muita saudade. A gente Ai, não meu tinha, coração. não tinha nada para se comunicar, né? Não tinha, O naquela telefone época, a WhatsApp, gente não era tinha um nada disso. tratamento. Era Foram uma 15 dias de situação muito tratamento. complicada, aquele tratamento, saudade, e ela ia lá, cantava em todos os lugares. Ó, essa história é minha cabulosa, né? Então, vamos lá. Então, ela foi cantar nas igrejas lá, e quando ela voltou, Ai, ela Senhor. recebeu inúmeras revelações lá, né? Isso, que foi uma também. Deixa eu encurtar, porque ele fala muito, gente. Não, essa Não, mas pode revelação falar, que ela a gente quer falou. ouvir, pô. Corta o Escuta, microfone do escuta. rapaz aí. Corta o Peraí, microfone. agora não. O Matheus, Agradece a o Matheus não vai oportunidade. cortar, que é minha Agradece. ovelha, né? Então, mas no meio dessa questão, ela pegou, teve a revelação lá, e daí ela chegou, olha, e ainda não é o momento da gente casar. Só que a gente estava orando, né? Muito a isso. Eu falei, mas como já no assim? noivado, isso. Não, acho que não é o momento ainda da gente casar e tal. E daí eu fiquei frustrado pelo que ela chegou de viagem e falou isso. E eu falei, mas por que ela? Não é ainda, mas vamos orar mais. Eu falei, orar mais que a gente está orando, e eu não estou entendendo. Ela falou assim, não, melhor assim. Enfim, não teve muita explicação, aí terminamos. Aí foi onde aconteceu. Então foi o motivo do término, do foi? término. Foi isso, entendeu? Foi. Isso, por conta dessa questão aí, né? E também
né, as brigas que a gente tinha. Essa viagem que, na verdade, ela fez foi para atender convites, né? Mas também... Piracicaba, lembrei. Isso, também. Piracicaba, São E Paulo. também foi um lado também para ela descansar um pouco da mente, porque a gente brigava todo dia. Todo dia a gente brigava. Então, tinha uma família que gostava muito dela, cuida dela até hoje, né? E daí resolveu, não, Sandy, ó, vamos ir, isso vai fazer bem para você. Tá. E no meio dessa questão, ela voltou decidida em não casar ainda. E eu não aceitei. Né? Não aceitei e daí Achou foi por onde... melhor terminar. Aí eu achei por meio terminar, foi onde ela continuou na igreja e eu saí. É só para deixar isso aqui um pouco... Mas aí continua, aí você teve aquele encontro com o pastor falou que você Isso. já entregou E para aí, você então, ali, você com a camisa do Brasil, É, doido para ir no daí, não, a pagode. história já está aqui, a gente não chegou ali, a gente se conheceu, ela foi na minha casa, quando chegou dentro da igreja, quando me fez o convite, chegando dentro da igreja, tudo certo, o pastor me chama na frente lá, falei, pô, na hora de dar a benção apostólica, o pastor me chama, pô, pelo amor de Deus, entrega o microfone, não, me chamou na frente, falou, abre a boca, eu falei, abri a boca? Abre a boca. Aí eu, como assim? Abre a boca. Aí eu abri. Aí ele falou assim, Deus agora está te dando aquilo que você sempre pediu. Porque você lia a Bíblia e não tinha entendimento. Então, agora ele está te dando um entendimento da palavra. Então, eu estou vendo uma Bíblia aberta. Ele falou, estou vendo uma Bíblia dourada aberta. E a Bíblia dourada aberta, ela tá como se fosse derramando as palavras na sua boca. Você não tinha entendimento, mas a partir de hoje você vai comer da palavra e o entendimento virá. E ele falando, aquilo que eu vou fazer na sua vida, eu não fiz na vida de ninguém. Aquilo que eu dei, eu não dei para ninguém, estou dando para você agora. Tu terás um ministério grande, devasto, que você não entende hoje, mas você vai entender para frente. O motivo que aconteceu, esses dias... começou lá falando que é a tua revelação, já que é de joelho, já é. Aí falou os amigos que estavam contigo. E naquela noite, aí ele foi muito profundo. Ele falou, e essa noite você estava marcando de ir num lugar. E naquele lugar já tinha algo preparado para você. E ai de ti se você ir. E falou que estava dando um grande livramento naquela noite para você. ele. Aí daí ele falou assim, meu filho, é hoje. Quer Jesus ou quer ficar nessa situação? Aí eu não preciso ver. Pô, Jesus, eu morrer? Eu quero Jesus. Aí, enfim, se rendeu ao Senhor e nessa redenção a gente foi, então, reatando depois de um tempinho, ele caminhando e já conversando. Foi na mesma noite. E já conversando. Não, é que no meio do caminho eu falei assim, pô... Tipo assim, no meio do caminho eu falei assim... Não tinha voltado. Eu falei assim, no meio do caminho eu falei assim, poxa, eu já voltei para a igreja, né? Me dá uma oportunidade. Como é que você tá sozinho, não tá lá? Eu tô sozinho ainda. Eu falei, então, pô. Aí foi onde ela pegou e falou assim, não, eu não vou te dar uma esperança, né? Com o coração querendo dar, né? Mas... É porque eu queria fazer tudo certinho. O que eu posso fazer hoje para, mais ou menos, aí é te dar um selinho. Você aceita? Eu, claro. Aí, me deu um selinho, né? Eu falei assim, aí eu fui perguntar, então a gente tá junto? Ela, não tá e não tá. Eu quero ver qual vai ser a sua expectativa, qual vai ser você para frente. Você vai continuar firme, não vai e tal. Aí daí a gente começou a caminhar, graças a Deus. Aí reatamos o noivado, né? Que já tinha se rompido, aí a gente reatamos o noivado. E aí, sim, depois desse noivado interrompido, que já ia fazer uns 2 anos, aí a gente foi e casamos. Casamos no dia 23 de novembro de 2007. Quanto tempo depois desse culto aí? Depois desse culto aí... 23 de novembro de 2007? Isso. Eu casei dia 24 de novembro de 2007. Sério? Na verdade, 23 nós foi casamos no cartório. E dia 24 na igreja. Nós casamos na igreja. Foi o mesmo dia. Nossa, coisa linda! Top, hein? Que coisa linda, gente! Vamos fazer uma viagem junto? Gente, vamos fazer um poxa! 23 de novembro eu casei. Isso, Que coisa linda! 24 foi a festa. Curioso, hein? Então, no caso, você também vai fazer 14 anos de casados. A gente também. É fazer mesmo? 14 anos. Top, né? Dia 23 de novembro, por sinal, já pediu uma viagem. 4 anos de namoro também com a Peraí, Kátia. não, vai chegar, em nome de Jesus. É muita identificação aqui. Nós começamos a namorar em 2003, eu e a Kátia.
2003. Cara, que chique. Aí foram 4 anos de entre namoro e noivado. Vocês têm 3 filhos e Renan tem 3 cachorros. Exatamente. Como é que é o nome, Renan? Nino? Nino, Mel. Eu vou mandar Ah um lá, abraço pros meus cachorros. Ai, não aguento. É o Nino, o Mel e a Melzinha. Rapaz, isso é muito bacana. meus Tá vendo? A bichinhos. gente não sabia. A gente perto aqui, né? pertinho, Ficou um viu? período aqui. E aí é isso, a nossa história. Hoje nós vamos fazer 14 anos de casado. São 14 anos que eu digo de experiências profundas, sabe? De lutas, de batalhas, mas também de momentos muito alegres, de muita felicidade, Momentos muito amor bons, né? compartilhado. E por herança, Deus nos deu os 3 presentes, que é o Abraão, né? Que hoje tem 12 anos, é o nosso batera. Hoje é o nosso músico lá, nosso baterista. Tem também o meu filho Benjamin, que é do meio, né? Que é aquele garoto que inspira toda hora, né? Nossa. Abraça, dá carinha, é fora de série. Futuro E tem o guitarrista Heitor, da igreja. né? Eu acho que o Benji vai ser cantor. Eu acho que o Benji vai ser cantor. Ele não vai ser nada de músico, nada disso. Ele vai ser cantor, porque ele canta o dia inteiro. E Um o Heitor, pregador, né? o Heitor também já está no ramo da bateria, gosta, sabe? O Heitor tem 5 anos e o Benjamin tem 7. A gente ouviu falar do relacionamento aqui do casal Estrela, do programa de hoje. Muito bacana. Eu vou fazer essa pausa aqui para pedir o pessoal para dar o like, né, pô? Exatamente. Like, Já se inscreveu no curtir, início do vídeo, agora você se dá o joinha aí inscreva. pra ficar Não, legal. mas pode falar. faz o pacote completo. Se inscreva, dá o like, compartilhe. Né? Isso. E comenta, deixa o comentário Comenta aqui. também, é boa. Pô, comenta. bacana, entendeu? Deixa um incentivo pro casal aqui. Tá? Deixa O casal assim. passou tanta luta. Hoje tem briga no relacionamento? Olha, vamos ser realistas e sinceros. Todo casal, Todo todo mundo. casal. Quero ouvir. Porque são pessoas diferentes, que São têm seres hábitos humanos, né? diferentes, pensa diferente. Então, assim, de algum momento na vida, na hora que for fazer alguma coisa, você vai desagradar um outro. É sempre assim. Mas, assim, as nossas brigas sempre nos traz solução na mesa. Quando sentamos, vamos discutir aquilo que não está legal, não ficou mal resolvido. Precisamos melhorar ali. O bom da briga do casal é que sempre tem a reconciliação, né? Sempre interessante, entendeu? Isso. Você que não é casado ainda, você fique tranquilo que você vai entender depois de você casar. Entendeu? Sempre a tem aquele reconciliação, momento de reconciliar. Você antes de casar, você fica, né, meio tenso, entendeu? Aquela tensão, né? Não resolve, entendeu? Mas depois de casado, enrola os bigodes. Fica E tranquilo. a experiência também, né? E a experiência com o tempo, né? Experiência. De Com o casar. tempo, Você não já não vai entendendo. ter aquela briguinha Tem boa. dias assim mais. que acontece coisas assim que às vezes vai me tirar assim, tô percebendo que isso vai me tirar da graça, sabe? Aí já Aí o que vigia, eu né? faço? O que eu faço? Eu levo na brincadeira, juro. E assim mesmo até com ele. Às vezes ele, você tá rindo de quê, homem? Eu tô falando sério, você tá rindo. Mas por quê? Pra poder aquilo não se estender, não gerar uma bola de neve, não ficar... Casamento é só Deus para fazer isso, né? Casamento, né? Porque se fosse o homem mesmo, eu acho que não ia ir Pra nesse frente. lado, né? Em relação a casamento, porque Deus ele é muito Perfeito. para unir dois, né? Num só, né? Exemplo, um homem gosta de dormir numa cama e praticamente todo largado, vamos botar assim, né? A mulher gosta de dormir numa cama com lençol, com cobertor, grudado num cinho, né? Aí casa, os dois estão solteiros, casa. Aí agora não é mais cama solteira, é uma cama de casal. Aí os dois, o que faz? Deita na cama. Aí você vira o ursinho dela. É isso aí. Aí ele Aí o que acontece, isso entendeu? Então, O rapaz. sim preto ainda, né? Tem um sim preto? tem. O sim, normalmente eu vejo o sim. A marcha e o urso aqui, ó. Normalmente eu... Um panda, né? entendeu? Tem isso. Aí quando chega na hora de deitar na cama, aí tá o camarada que tá acostumado, né, a ficar todo despojado na cama, né? Agora tem que saber dividir Aí tá, o lugar. aí tá a mulher lá que tá no cantinho, a menina, né? Que agora é uma mulher, tá deitada ali, aí vai procurar o sim. Aí o camarada, que o sim, não tem mais o sim.
Entendeu? Aí ela, mas você também não vai poder mais dormir desse jeito, espojado, não. Você está entendendo? Então, Deus, ele cria algo que, se for nós, ser humano, não entende. Mas ele fala assim, eu vou unir dois num só, que dá-se o casamento. Aí ela tem uma mente, eu tenho outra, e então precisa de ter equilíbrio para poder levar e o até segredo, a eternidade. hoje do nosso casamento, primeiro é Deus, né? Mas o segredo hoje do nosso casamento, que eu até aprendi isso com ela, né? É o quê? Um tem que abrir mão. Esse é o segredo do nosso casamento até hoje, né? Primeiro é Deus, né? Mas depois vem nós dois, mas tem um segredo aqui. É que um tem que abrir mão. Sempre um cede. Entendeu? Não adianta. Se eu posso dormir com a razão. Entendeu? Eu vou dormir, eu tô certo. E ela tá certa. A gente nunca vai resolver. O camarada tá certo e ela tá batendo o pé que ela tá. Então tá bom, beleza. Então. Depois de cabeça fria. Você tem a consciência que você tá certo, mas para não ter mais dificuldade, ou você tá errado e você quer bater que você tá certo, então abre mão, né? Então, ela sempre tem uma frase, eu vou deixar essa frase para ela falar, né? Não, você tem que falar essa frase. O Brasil, Revela. O mundo todo tem que ouvir essa frase. Na verdade, essa frase não é minha, é uma frase que eu trouxe para minha vida, para o nosso... que na verdade... Que eu tomei posse dela a chave nosso hoje. casamento. É a chave hoje para o nosso casamento ser um sucesso, porque o nosso casamento é um sucesso. Que a frase é a seguinte, entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Então, quando eu escolho ser feliz, eu abro mão da minha certeza, abro mão do meu orgulho, abro mão disso tudo, né, para ser feliz ao lado dele. É uma parada difícil, né? E é muito difícil abrir mão do teu certo ou do teu errado. É muito difícil. O ser humano, ele tem uma jornada. Até alcançar, assim, a plenitude do ser humano, né? Até Deus é muito perfeito nisso, né? Ele fala, não, vamos juntar aqueles dois ali, porque aquele ali vai ajudar aquele ali a chegar na perfeição, e aquele ali vai ajudar aquele outro ali. É desse jeito, eu enxergo dessa forma, cara, isso entendeu? mesmo. E esse conflito inicial, noivado, namoro, é justamente já te forjando. E aí, vai ficar firme? Vai ficar firme? Depois de casa é aquela discussão, aquela dificuldade inicial do relacionamento, né, cara? Você vai separar Dentro de casa, e tal. Entendeu? Aí você vai sempre crescendo junto. E você vê os dois hoje, 14 anos depois, com filho. Você olha pra trás e você acha, pô, minha briga era ridícula. Era ridícula. Não, eu tenho Exatamente. vergonha, brigava por causa disso. E por mais que no namoro, né, sirva como experiência pro casamento, mas, poxa, o casamento é totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. Porque quando você entra dentro de casa, né, você tá os dois ali, não tem como, não tem noivado, não tem namoro nenhum que vai simular uma vida a dois dentro de casa. Porque quando nós éramos namorados, a gente brigava, cada um ia pra sua casa. Exatamente. E agora? A gente casado, brigou, e aí? E lá em casa, eu vou falar uma coisa pra você. Nós estamos juntos 14 anos. 14 anos juntos. Lá não tem esse negócio de sofá, não. Nunca teve. Não, são 17 anos juntos e 14 anos de casado. Isso, casado. Então, eu vou explicar. Não teve sofá. Então, na sua casa não tem sofá? Tem. É porque tem aquele ditado, né? Que brigou, a mulher fala assim, vai dormir no sofá. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Então, é nessa área. Então, lá em casa, pra glória de Deus, eu nunca. A gente brigou e briga inúmeras vezes. Tem. Pô, pastor, mesmo assim, tem. A gente Claro tem briga, tem, normal. Entendeu? E normalmente as nossas brigas é até para acender o amor, né? Eu não podia falar isso aqui, mas já tá ao vivo, né? Então, agora vocês estão entendendo. Tá bom. Volta aí 15 minutinhos, você vai... Enfim, a gente briga e... Depois, glória a Deus, aleluia. Se deixar dar línguas estranhas aqui, né? Então, no meio dessa questão, nunca teve essa questão de brigou, então, por favor, eu não quero você na cama, não. Vai dormir no sofá. Não. Ou não vou fazer sua janta, não tem. Na minha casa lá, para honra e glória do Senhor Jesus, brigamos, nunca mas ainda teve continuo isso. fazendo meu papel as brigas de esposa, as brigas mãe. tem, mas as funções continuam normal. Porque a gente entende que é passageiro. É uma fase, você está entendendo? um momento Todas ali. as brigas que tem, nossa, a gente entende que é passageiro. Então, se a gente pegar, atropelar as coisas, a gente traz dificuldade lá na pra frente. família, Pô, quem tá ouvindo, bate palma para Jesus aí, por favor. Já poderia deixar um like por conta disso. Isso. Já valeu. Por que E não? muito. Vamos falar agora um pouquinho do trabalho que vocês tiveram aqui
aqui próximo aqui onde a gente está hoje, né? Serra d'Água, no Zungu, né? Como é que foi o trabalho aqui? Como é que foi essa decisão de ter vindo para Serra d'Água? Vamos começar um trabalho lá no Zungu, que tem, né, o pessoal tem dificuldade lá de encontrar uma igreja. Como é que foi o trabalho? Então, o trabalho aqui aconteceu no período... Eu não vou lembrar o ano que foi. Uhum. Eu sei que nós éramos... a gente já estávamos casado, e eu era diácono lá no Olímpia Silva Queimado, pastorado pelo pastor Edmar de Souza. E o pastor Edmar, ele sempre entendeu o ministério da Sandy e o meu. Sempre entendeu. Meu pastor Edmar, ele sempre foi flexível a isso, né? Ele entendia o nosso ministério. Eu de pregador e ela de cantora. Mas a gente nunca deixou de fazer a nossa tarefa dentro da igreja. Nunca, nunca. Da nossa igreja. Eu era dirigente, eu era, na época, líder do jovem, lá. Auxiliar de trabalho. Eu era músico lá, músico em termo, né? Porque eu tô rodeado de músico aqui, então, pelo amor de Deus, né? Sou tocador do hino da harpa, né? O básico do básico. Enfim, eu era também segundo dirigente de um ponto de pregação. De um ponto de pregação lá na Banqueta, que na época foi onde forjou o nosso caráter em relação a tomar conta de ovelhas. Tudo começou, na verdade, foi no ponto de pregação lá na Banqueta. Eu era o segundo do pastor José Veríssimo, que era o pastor dirigente de lá, do ponto de pregação, toda segunda-feira. Então, eu entendia que eu era o segundo dirigente, mas, ao mesmo tempo que eu entendia que eu era o segundo, na minha mente, eu era o primeiro. Vou te explicar. Que isso? Então, quer dizer que você está passando por cima do seu líder? Não, porque eu pensava comigo, no dia que ele não for, é eu que vou segurar. Eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar ali preparado. Então, eu sempre fui o primeiro a chegar no ponto de pregação. Quando o dirigente chegava, né, José Veríssimo, na época ele trabalhava na loja dele arrumando ventiladores, ferro elétrico, essas coisas todas, e ele sempre chegava por volta de 19h15, 19h20. Quando ele chegava, estava tudo pronto. Era uma caixinha da Watson, quem levava era eu, na bicicleta, que eu passava lá na igreja, pegava a guitarra, os cabos, passava primeiro na casa dela, a gente tinha uma poti azul, passava na casa dela, pegava ela, botava na poti, pedalava, né? É a história, porque tem gente que... Ela, guitarra? Escuta, vou te explicar. Aí eu passava na casa dela, pegava ela, aí íamos para a igreja. Eu tinha a chave, que eu também era o porteiro, abria a igreja, pegava a caixa da Watson, ela saía da garupa, botava a caixa da som na garupa da bicicleta, a guitarra ficava nas minhas costas, né? Quando era isso, ela levava, que ela falava, filho, tá pesado, deixa que eu levo. Então, ela descia, eu botava a caixa da Watson, né? Que pegava tudo, lembra? Aquela caixa, microfone, teclado, pá. Né? E eu achava aquilo o máximo. O máximo. Né? Vou botar a banda aqui. Isso, pô, cabe tudo aqui. Então, botava ali a caixa, aí, né? E nós íamos... A gente saía de casa às 6 horas. E nós íamos da igreja até o escadão da Banqueta a pé, empurrando a bicicleta. Chegava ali, eu parava a bicicleta, ela segurava, eu pegava a caixa, botava nas costas, subia o escadão todinho, descia, aí ela deixava a bicicleta, subia com a guitarra, e eu descia, pegava a bicicleta, subia, íamos para a Banqueta. Chegava no ponto de pregação, instalava tudo, já deixava tudo. Som, oi, alô, ei, alô, som, e já dava o anúncio, né? Alô, comunidade, você que está por perto, está aqui no Morro da Banqueta. Daqui a pouco. Né? Daqui a pouco nós vamos iniciar o grande culto e tal. Deu 19 horas, aí o pastor não chegou. Aí o que eu fazia? Aí eu botava ela para cantar os hinos da harpa e eu tocava, nossa, eu achava aquilo ali o máximo. Aí, então, ela cantava os hinos da harpa. O da Banqueta comparecia lá? Não, comparecia em peso. É porque era uma voz limpa, né? Só eu que na guitarra era só o sangue. E o mesmo trajeto fazendo para ir, também fazíamos para voltar. Para voltar. Toda vez. Né? E na época, ninguém tinha carro e era tal. nas segunda. Era segunda-feira, né? Aí daí a gente começou com campanha lá, né? Iniciamos a campanha, o pastor falou, você tem chamada para a campanha. Então, eu inicio, você faz as orações, ela cantava. Então, foi onde surgiu o desejo. Aí começou o desejo, o coração começou a arder por almas.
Nessa época você não se arriscava em cantar? Na época eu não Ainda cantava. não. Porque meio que eu te conheci aqui no malote aqui. É, Você então, não cantava corinho, não Aí não cantava nada cantava disso. O nada único ainda. hino que a gente cantava lá era o Trezino, que era o... O que era Basta também. o cantava. Basta no playback e o Faz Chover. Isso, Faz entendeu? Chover. Que era só esse hino que eu arriscava tocar e cantar, né? Daí terminou a história toda. Aí a gente, no meio desse período, foi onde surgiu o Zungu, porque eu comecei a vir para cá para o pastor Jorge, pregar nas campanhas, quintas-feiras aqui, pregando, né? Aí ele falou assim, poxa, vem para cá. Até que fez um convite. Isso. Pô, vem para cá, Pra ajudar me ajudar aqui, ser o segundo dirigente e tal. Falei, mas eu tenho que conversar com o meu pastor. Eu conversei com o meu pastor, ele falou assim... E aí o nosso coração gritou por vidas. A gente viu um grande número de jovens, de pessoas que quando a gente vinha pregar aqui, vinha uma galera para nos ouvir. A maioria E essas pessoas jovem. só vinham no culto quando a gente vinha. Às E aí, quintas-feiras. poxa, pastor, se você ficasse aqui, a gente ficava aqui com o senhor, aqui ajudava. E aí, por amor a vidas, a gente decide sair de um ministério que a gente noivou, casou, para poder vir para cá para cuidar deles. E daí, então a gente chegou aqui, o pastor falou assim, pô, vem cuidar desses jovens aqui. Liderar eles. Porque esses jovens estão aí, gostam de vocês, né? Então vem. Eu falei, tudo bem. Aí falei com o meu pastor, é isso que você quer? Falei, pô, pastor, eu quero. Eu quero ir lá cuidar daqueles jovens lá. Ele falou, tudo bem, vai em paz, eu te abençoo. Aí a gente foi. A gente já era casado. Aí, na época, a gente tinha uma Paraty quadrada, né? Conseguiu comprar... Não, primeiro eu consegui comprar meu primeiro carrinho, que foi um Chevette, né? Nem sabia dirigir, comprei o carro. Aí, meu primo George me ensinou a dirigir. Aí, comprei o carro, botei minha mãe para fazer um teste comigo. Minha mãe até quebrou a maçaneta daquele negócio, né? E minha mãe tomou trauma de andar com carro comigo. Depois, eu vendi o Chevette e comprei uma Paraty quadrada, que eu já uni os dois, que eu trabalhava de capotaria, né? É bom ter um carro ainda grande. E eu precisava de um carro para ir para a igreja. E daí eu comprei a Paraty, muito velhinha na época. Também foi propósito. Acho que nessa época já tinha os 2 meninos, não era? O Abraão. Já tinha só o Abraão. Só o Abraão. Tinha o Abraão. Isso, só o Abraão. Aí a gente assumiu um compromisso aqui. Aí o pastor Jorge viu que a gente veio para cá. Ele pegou, pô, vem para cá dirigir a igreja, rapaz. Muda para cá. Aí a galera, o jovem todo, não, vem. E na época, a gente ficava era maluco. Louco, a gente era. Mas a gente ficava muito na casa do Eliabe Lopes, Josiane, o Hudson, né? O Jefferson. Eles são meus primos. Meus primos, mesmo? Que bom, um abraço para eles também aí. É verdade, um grande abraço. Porque, na verdade, a gente... Eles foi a ponte, né? Foi o motivo da gente vir para cá. Porque na época Eliabe era jovem, que ficava com gaiola de passarinho. O Jefferson, ele jogador vivia, de futebol. O Jefferson vivia cuidando dali da área do seu... que tem essas vacas que andam por aí. Ah, tá. Esqueci. Raimundo. O seu Raimundo vivia cuidando. O Jefferson vivia cuidando lá dessa... Aí tinha também o Eric... O Eric hoje está morando lá embaixo, né? Então, essa galera toda já casou. Essa galera toda já passou pela nossa... Hudson, Eduardo, né? O forte abraço para o Eduardo também aí, né? Agora que o entrou, Eduardo é influencer. Entrou em outro ramo aí, né? Benção. Isso. Então, enfim, galera, passou um número de jovens na nossa mão, Verdade. né? Mas eu tenho certeza que esses jovens também estão debaixo do seu joelho aí, né? Sim, Com certeza, sim. sempre, E para honra e glória do Senhor Jesus, eu posso falar com maior felicidade. De 100%, eu posso dizer 70% estão na casa de Deus, né? São obreiros, né? Casados, né? A gente entende que Deus ele faz as coisas de propósito, com propósito, né? Sempre. Então a gente veio, o pastor Jorge foi usado por Deus, a gente veio, pastoreamos a igreja deles, aí tomávamos conta de um ponto de pregação nas Saibreiras, conhecemos pessoas lá também, foi de excelência, e daí a gente pegou e saímos, e saiu do campo do pastor Jorge, ficamos um bom período aqui no Zungu, foi uma benção, daí a gente saiu e voltamos E voltamos para cá com o ministério já do pastor Eli. Aí a gente voltou para casa, e daí que a gente voltou para casa, a gente se filiamos ao campo AD Areal,
pastor Eli Pimenta. Daí ele soube, o pastor Ednel foi a ponte sobre que a gente já havíamos feito um trabalho muito bom aqui no bairro do Zungu, que a gente fez muita vigília aqui no bairro do Zungu, Saibreiro também. O Ednel, hoje pastor Ednel, ele sempre foi... a gente sempre levava ele para pregar. Honrava ele. Isso. Aí, quando a gente foi para o campo do Areal, e ficou 6 meses lá, aí surgiu uma oportunidade para dirigir uma igreja. Aí o pastor Ednel, que era o tesoureiro na época, e pegou e levou nosso nome. O pastor o presbítero Alessandro, ele é muito bom. Aí o pastor ele me deu a oportunidade de dirigir a D Areal, Congregação Manancial Beco do Açaide. Aí foi onde a gente começou. Campo. Pelo campo da D Areal, ficamos lá. Foi uma passagem muito boa. Pastor Eli, né? Foi de excelência ali, pessoas de muitas, abençoadas por Deus. E ficamos um período ali, dirigimos Manancial, depois daí nós fomos dirigir a Ilha da Caeira. A Ilha da Caeira, e daí a gente... Veio para Siló. Daí a gente, o pastor, ele pegou e abriu um propósito. E eu ardendo no coração de voltar para o Zungu. Aí o pastor ali pegou e abriu um propósito. E esse propósito que ele abriu foi o ano da conquista. Ele falou assim, todos os dirigentes de congregação é o ano de conquistar. E todos os dirigentes de congregação vai ter que abrir frente de trabalho. A gente tem que conquistar. Só que eu falei comigo, como é que eu vou abrir frente de trabalho sendo que Ilha da Caeira é pequenininho? E lá já tem uma igreja. Então, não tem como. Isso. Ele falou assim, aí ele pegou e falou assim, olha, quem é da ilha, pastor Alessandro, você que é da ilha, então você abre frente de igreja, Pontal, Serra d'Água, lá onde você passou, meu filho, Zungu. Quando ele falou, opa, é aí. Quando ele falou Zungu, aí eu já peguei, eu saí da reunião, peguei o telefone, fiz contato com o Eliabe estava parado na época. Eliabe, como é que tá aí? Tem frente aí? Como é que tá aí? Ô, pastor, que tá tudo parado. Falei, tem alguma loja aí que tá vazia? Tem a loja do Breves, tá vazia aqui. Eu lembro de você na loja do Breves. Tem a loja do Breves, tá vazia. Eu falei assim, vê quanto que é o aluguel. Aí ele, pastor, vou ver. Aí viu, R$400 aluguel. Aí eu falei com o pastor, meu filho, tem certeza disso? Você quer ir para lá? Eu falei, eu quero, pastor. Aí daí eu fui. Ele falou, mas a igreja está sem condição nenhuma e você não pode mexer no caixa lá da congregação onde você está. Entendeu? Eu falei, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Aí falei com a galera que estava aqui, eu falei, vamos embora entrar, mas eu não tenho dinheiro. Aí quanto que é o aluguel? O aluguel aqui é X. Aí R$400. Aí aqui mesmo a gente já conseguiu dizimista, né? Ele abre, eu entro, aí o Jefferson também eu entro, aí outra família também eu entro e tal. Aí unimos, aí conseguimos, pagamos aluguel e entramos. Né? Sem caixa, sem nada, sem cadeira, sem nada. Em frente ao Bar do Breve, né? O Bar do Breve bombando lá e a gente doido. De vontade. Né? E eu falei assim, Era e aí? pegando e comendo torresmo do Breve. Aí eu falei assim, aí eu falei aqui pra essa doida, eu falei assim, aí, quer voltar pro Zungu? Ela, não. Falei, que isso, minha filha? Não, amor, não quero. Aí o propósito foi indo, ela entrava dentro do carro, assistia um culto, aí todo mundo vinha, as irmãs, Sandy e tal, não sei o quê. Aí ela ardeu o coração. Sola ele vem, Sandy, sola, aí já era. Aí a gente ficou 8 meses aqui, dirigindo, ela engravidou do Benjamin, né? Do Benjamin, isso. Né? Então ela ficou em casa, aí estava na época de ganhar, e ela passou por um período muito delicado, que esse período que é essa doença do século, né? Que é a depressão. E ela teve esse só que eu não entendia, nem ela. E ela só vivia chorando. Todas as vezes que eu me arrumava para ir para a igreja, ela só chorava. Que ela tava... já não queria cantar mais, já não queria fazer mais nada. Por quê? Porque ela se sentiu inútil, né? Porque ela via eu fazendo e ela não podia ir, porque ela já estava grávida, né? E a qualquer momento ela ia ganhar a criança. Eu não podia parar. E na época eu estava com 2 congregações. Eu estava com Ilha da Caeira, que eu ia Ilha da Caeira no domingo, de manhã e domingo à noite, e segunda-feira aqui, né? Aqui no ponto de pregação, terça-feira eu tinha que estar na sede AD Areal. Aí, quarta-feira, Ilha da Caeira, quinta-feira eu já tinha abrido de novo o culto aqui, que a igreja já estava uma benção, né? E sexta-feira, congregação. E eu fazendo não parando, e ela em casa. E daí ela ganhou a criança. Ganhou a criança e ela não podia ir para a ilha. Dificultou mais um pouco, eu tinha que passar o resguardo, passar todo aquele tempo. Ela não podia ir para a ilha. E daí ela falou assim, filho, então vamos para o Zungu.
pelo menos a gente tinha na época um Celta. Ela falou, pelo menos eu entro dentro do carro, entendeu? Você devagarzinho me deixa na porta da igreja, você cultua, eu vou ficar ali, porque na Ilha da Caíra não tinha. Aí foi onde eu pedi para o pastor. Falei, pastor, eu quero sair do ministério, eu quero sair lá da congregação, se o senhor me permitir deixar o pastoreio no Zungu. Ele falou, meu filho, você tá maluco. Porque lá, Você tá deixa eu louco. explicar, porque lá na Ilha da Caeira, o recurso financeiro era muito, muito bom. Né? A gente tinha o nosso salário pastoral, a igreja era uma igreja corpada, tinha instrumento. Estava pronta, né? Tava tudo pronto, Tudo no sabe? blindex, Tudo no cadeira blindex, o som de qualidade, almofadada, bateria da RMV, ar-condicionado. tudo, ar-condicionado, piso de porcelanato, tudo. Tipo, essa igreja estava adequada para nos servir, né? E aí a gente abriu mão desse conforto e viemos para cá em busca de vidas. Eu entendeu? tenho testemunho para dizer que vocês fizeram a diferença aí no Zungu, tá? Poxa, que bom. A honra e glória, a gente entende que é Deus, né? Vocês Obrigado trabalharam bastante. Deu para perceber. Assim, embora vocês, de repente, possam dizer, pô, nunca ouvi falar isso do Renan, tá vendo? Poxa, Mas você vê que verdade. você atingiu. Chegou em mim isso. verdade. E chegou em muita gente. Isso. Que O bom. trabalho que vocês fizeram aí foi fantástico. Então, obrigado pelo carinho aí, entendeu? Verdade. Então, nesse período, a gente pegou e veio para cá, para o campo AD Areal, já com a congregação. Sim, Aí mãe. a gente pegou e passou para o pastor Eli. Pastor Eli, a gente quer ir, eu quero ir, pastor. Ele, meu filho, mas lá lá a igreja não tem condição de se bancar, a igreja não vai ter condição de te dar salário, a igreja não tem como te ajudar em nada, meu filho. Como é que você decide? Eu falei, pastor, eu preciso ir. Mas Ilha da Caeira não tá bom para você. Eu falei, pastor, não é que não tá, é porque eu tenho uma situação com a minha esposa e eu não posso deixar mais ela em casa. A Sandy hoje, a minha esposa hoje, ela é praticamente a minha base e eu não posso estar na igreja sem ela. Ah, mas isso vai passar, meu filho. Daqui a pouco eu falei, pastor, pelo amor de Deus, entenda. Ele falou, ok, vou preparar caminho, então, para arrumar um dirigente lá para encaixar. E depois passou mais um mês e meio, ele botou um dirigente lá e eu fui botar a placa da AD Areal, Congregação Siloé, entendeu? Que na verdade significa o enviado por Deus. Aí fomos, eu e ela, com a cara e a coragem, sem nenhum recurso. Aí depois a gente ficou um mês aqui, aí eu falei para ela, vamos morar aqui? Ela, de novo, que naquela vez a gente mudou. Aí ela, de novo? Aí eu falei, vamos, filha. Aí ela, meu filho, ok. Aí foi. Aí daí eu já falei para ela que não tinha internet, tinha mosquito, tinha isso, tinha aquilo. Ela, vamos embora. A gente ficou aqui no andarinho aí, né? Um lado estava no lugar, outra hora a gente estava no outro, se mudando, né? Sempre procurando ter uma casa um pouco mais confortável para a gente, né? E no meio dessa questão, a gente ficou com a Congregação Siloé aí, foi um ano, né? 2 anos. 2 anos. E 1 ano a gente recebeu um convite do seu Humberto, do Galpão. Porque no Galpão a gente sempre fez Vigilhão do Malote. Onde ouvi iniciou. muito, hein? Aqui de casa aqui. Um Gente, malote e tal. bombava. Então, é o Vigilhão do Malote. Na época a gente cantava um corinho, canta até hoje, né? Eu sou um pouco devagar mais negócio de corinho agora, mas a gente cantava muito corinho, Vigilhão do Malote, então vinha gente de todo lugar. E a gente fazia no Galpão. E o Galpão, o Humberto falou assim, vocês podem ir usar o espaço, entendeu? Não precisa me pagar nada. E a gente vinha, aí instalamos água, instalamos luz, e equipamos. Na época não tinha nada de tijolo, a gente fechava tudo na lona. Isso. Aí a galera que estava comigo, Eduardo, Eric, Maguinho, Ana Clara, né? Essa galera, Jefferson, Eliabe, Josiane, essa galera que estava toda, que vinha tudo pesado, porque era um jovem que queria. Tava com sede, né? De então, fazer para Deus. Ele não estava nem aí, se era a pé, estava junto, se era de Kombi, de carro, Caparati, toda amassada que a gente pegou. Eu peguei um rapaz, hoje ele é até falecido já, mas não foi porque eu matei, não, isso foi depois. Vamos deixar muito claro, né? Peguei ele, depois a galera estava ali comigo, ajudamos a pagar a moto dele, enfim, que eu fui entrar numa curva, que era culto com participação no jovem, fui entrar numa curva, não deu certo, né? E daí eu acabei pegando ele não veio a óbito, mas eu acabei com a moto dele, na época foi 3.000 e poucos para pagar, e quem pagou a moto, na verdade, foi os jovens.
Os jovens que fizeram pagaram. Por quê? cantina. Porque a pastora sempre fez um excelente empadão. Então ela fazia o empadão. Podia ter trazido empadão deu- hoje, hein, meu? Pô, isso é deixa pra demole. próxima, né? Não, eu acredito que vai ter uma segunda, né? Vamos Possível. deixar pra próxima. Daí ela fez o empadão, a gente sorteou. Aí a galera... E vimos que o retorno do empadão foi deu um giro tão legal, falou, vamos todos os cultos fazer o empadão. E aí aquilo ali foi crescendo, e até que a gente conseguiu, através do salgado, do empadão, o valor de 3 mil para pagar, né? Isso. E teve uma pessoa também que foi muito de excelência, não posso esquecer dele, que foi o Gustavo. O Gustavo, todas as vezes, ele trabalhava de extra numa ilha. E todas as vezes que ele chegava no final de semana, ele ia lá em casa e levava um valor. Pastor, olha, tá aqui. E o Gustavo nunca foi crente. Entendeu? É crente, assim, que eu falo de aceitar Jesus. Mas ele sempre falou, olha, pastor, está aqui. Eu falei, mas por que você está fazendo isso? Ele falou, pelo trabalho que o senhor está fazendo aqui com os jovens. Entendeu? E ele sempre levava lá, às vezes, 30, 40, isso é para te ajudar. Entendeu? 50. Verdade. Todo final de semana ele ia lá. Verdade. Ele chegava lá. Entendeu? E ele não sabia, mas aquele valor também agregava para poder pagar a moto do rapaz. Né? É, isso aí. E, poxa, foi de excelência. Aí daí a gente foi pro galpão. Aí o seu Humberto, de tanto evento que a gente fazia, ele pegou e fez a proposta pra gente. Ele falou assim, poxa, fica no galpão, rapaz. Não, Fala e ele lá. é muito ousado, tá, gente? Porque toda vez que a gente passava assim, ele falava, esse galpão ainda vai ser nossa igreja. Esse galpão ainda vai ser nossa igreja. Aí fez as vigílias e tal, ele falou, bem, não é nossa igreja ainda, mas a gente já faz vigília. Aí passava, não, a nossa igreja a gente vai vir pra cá. Tá e a foi caminho. muito de fé esse homem. Porque... Isso. Daí eu falei, seu Humberto, vamos conversar sobre o galpão. Aí ele pegou e falou, tá bom. Aí eu marquei com ele, eu chamei o Jefferson. O Jefferson, na época, era meu tesoureiro. Vamos lá, Jefferson. Aí fui eu e o Jefferson. Aí o Jefferson falou assim, pastor, esse seu Humberto, olha, ele é assim. Ele não gosta muito de liberar as coisas. Com ele é comerciante. Eu falei, não, tudo bem. Então, na primeira conversa, o seu Humberto foi muito direto. Eu quero X e acabou. Eu falei, não dá pra mim. O seu Humberto entrou dentro do carro, foi embora. Pronto, foi embora minha igreja. Aí eu... A oportunidade acabou ali. Não, peraí, vamos conversar. Ele falou, não, Alessandra, é isso que eu quero. Entendeu? Se não dá para você, conversa lá com o seu pastor lá, o pastor Eli e tal. Não, o pastor Eli ainda não sabe disso. Como é que você quer... Então, como é que... Você quer o pastor aqui? Eu falei, não, acima de mim tem um pastor. Então, mas eu estou sentindo um desejo. Não, mas você vem conversar comigo, mas o seu pastor não está sabendo, e etc. Não tem conversa, não. Eu quero X. Deus, se der para você bem, se não der, não dá e tal. Aí eu falei, Jefferson. O Jefferson, falei para você. Eu falei para você, eu falei para o senhor. Mas você não quis acreditar? Eu falei, calma, Jefferson, vai ser nosso. Calma, é um tempo. Aí passou uma semana, aí o seu Humberto me liga. Falou, e aí, tem interesse? E aí, vai decidir? Falei, não, eu quero, mas não dá. Para mim, do jeito que o senhor não dá. Não quer. Aí foi onde a gente negociou. Falei, seu Humberto, o senhor precisa dar uma cara boa para esse galpão. E eu preciso dele. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um povo. E o senhor precisa dar uma cara boa. Ele, eu não estou entendendo, é simples. O senhor deixa a gente entrar, a gente não paga o lugar. Você é louco, você é doido. Eu falei, não, seu Humberto, calma. A gente entra, faz a obra para o senhor e não paga o aluguel. Porque o dinheiro que a gente vai te pagar de aluguel, a gente investe para o senhor mesmo. E vai dar uma cara boa para o galpão, que está meio abandonado, seu Humberto. Aí ele, por um lado é bom. Ele, mas quanto você vai investir por mês? Não sei, uns R$1.000, uns 1.500. Né? O valor que o senhor quer de aluguel, a gente investe. Porque eu vou pedir o povo aqui ajuda, né? Que é com material, que chega, né? Vou pedir ajuda para o povo e automaticamente a mão de obra a gente tem. Tem o meu pai, tem meu irmão, tem inúmeras pessoas aqui. Aí ele pegou e, tá bom então. Então vou fazer um contrato, 1 ano, então, você assim, você pagando, você fazendo a obra, com 1 ano a obra tem que estar concretizada. Aí foi onde a gente começou a fazer a obra, graças a Deus a obra foi muito concluída com sucesso, né? E o pastor Eli, ele sempre tem esse desejo de trocar o dirigente, né? Então ele pegou, tirou a gente dali, ele já tinha caminhos para a gente para outros lugares, né? A gente é difícil aceitar que o coração estava no Zungu, né? Os jovens, a gente, enfim, aí ele pegou. E também a situação de saúde também dele não cooperou, né? Porque por causa da obra, aquela situação, aquela correria, aquela vontade de fazer imenso, ele teve um princípio de infarto. Olha só. Eu pensei que ela nem ia entrar nessa porque área, um né? problema
tão jovem, mas aí absorvendo inúmeros problemas de tanta gente, levou ele a ter um princípio de infarto. Ele ficou internado lá em Volta Redonda, ficou muito ruim. E aí o pastor vendo a situação dele, então, né, aí já estava para ser trocado mesmo, e aí trocou, né, de dirigente, mas a saúde dele, por conta mesmo da obra, afetou um pouco ele. Você teria feito diferente alguma abordagem dessa sua, Alessandro? A velocidade com que você entrou na obra ali? Para o resultado ser diferente? Ou? Eu tinha... se eu pudesse fazer de novo, eu faria, mas faria com o pé no chão. Com mais equilíbrio. Com o pé no chão, né? E com mais equilíbrio, porque eu me desgastei muito a minha família e quem estava comigo também. E hoje, quem está de pé é um guerreiro, porque eu peguei muito pesado. Eu era muito louco, vamos dizer assim, era culto direto, era eventos direto, era propósitos direto, propósito, raspar a cabeça, subir no monte, a gente vai falar porque, assim, de repente a pessoa que está assistindo não conhece onde a gente está inserido. É uma comunidade pequena, não tem tantos habitantes assim. Se você for contar aqui onde ele estava construindo o templo, né? O bairro Zungu deve ter uns 2.000 habitantes, entendeu? Por aí. Uma meta de investir num galpão que nem tinha parede, R$1.500 realmente é uma loucura, entendeu? É ousado, né? É ousado demais. É ousado demais. Foi uma coisa... Então você iria mais lento nessa... eu faria com o maior prazer, entendeu? Mas eu ia com o pé no chão, né? Mais maduro, né? Porque, na verdade, a gente quer pronto, mas a gente não quer passar. Hoje eu sempre prego isso na igreja que eu sou pastor, é o processo. Entendeu? E esse processo a gente não quer. A gente quer dar velocidade para o processo, sendo que não é assim. Tem que ter paciência, porque tudo encaixa com o tempo. E eu queria atravessar isso. E a gente entende também que, assim, essa pressão, né, que nem você falou que você botou, culto direto, coisa. Eu via isso ali que, querendo ou não, os jovens estavam. Não, eles eram tão loucos quanto ele, sabe? Tipo assim, vamos fazer um culto. Eles vinham mesmo. Aí, quando você é trocado, né? Eu acredito que, assim, de repente, o outro pastor não vem com essa mesma pegada. Eu acho que isso acaba afetando, isso, né? Isso, e realmente. A igreja sente, né? Isso, porque, assim, cada pastor tem a sua forma de trabalho. Sim, sim. Cada pastor tem a sua forma de pastorear, né? E eu acredito que o pastor Eli, na época que me tirou de lá, foi para preservar a minha saúde. Sim, porque eu tive um princípio de infarto, entendeu? E ele sempre, pastor Eli sempre investiu nos seus dirigentes de congregação. Sempre. Entendeu? E todas as ajudas que chegavam lá, a primeira coisa que ele via eram os dirigentes de congregação dele. E veio até hoje. Então, para preservar a minha saúde, então ele achou por meio trocar. E a primeira congregação, eu fiquei assustado. A primeira congregação que ele trocou, que ele falou, a primeira congregação que a gente vai mexer é a Siloé. Mas o Siloé, na época, estava explodindo. Explodiu de uma forma que, quando a gente chegava na sede... prodígio no ministério. Isso. A gente chegava na sede com a galera toda, com o jovem toda. E, na época, o pastor ali chamava... chegou o pastor da calça apertada. Né? Porque não era só o pastor. As ovelhas também usavam a calça apertada. Então, porque, na verdade, foi uma febre, né? Então, veio a galera, veio o jovem todo. Não, meu pastor é assim, também é você. E, eu acompanho. Meus primos usam calça apertada até hoje, entendeu? Eu uso até hoje também calça apertada, né? E a princípio eu aperto minhas calças, né? Então, no meio dessa questão, o pastor ali, não, preservar a saúde dele, vamos tirar ele de lá, entendeu? Porque se deixar ele vai morrer. É fato, não é fato. Você falando em saúde, assim, abri um parêntese porque você falou de depressão que a Sandy passou, né? Como é que foi esse período, Sandy? Logo que vocês saíram da congregação da ilha. Você já teve uma guinada? Você chegou a identificar e procurar uma ajuda profissional ou não? Não. Na verdade, é isso que ele falou. A gente não sabia do que se tratava, na verdade, né? Eu só vivia chorando. Eu até achava que era por conta da gravidez, né? Por conta do período de gestação que eu estava. Mas eu estava muito com... Eu já não queria cantar mais, já não queria ir para a igreja mais para cantar e nada. Quando eu ia, eu ficava frustrada. Ficava sentada pensando o que eu estava fazendo ali,
sabe? Até então que depois não procurei uma ajuda, porque depois que houve essa troca de pastor da ilha, que a gente veio pro Zungu, a sede, o ânimo voltou novamente. Então, eu entendi que era o local onde eu estava, que eu já não estava mais me adaptando ali, não com as pessoas, mas num lugar, sabe? Não era ali para fazer a obra. E aí, aquilo foi acendendo de novo o desejo de fazer, a vontade. Eu já comecei a querer cantar o hino da harpa. Então, assim, foi isso. Não preciso de autoajuda, porque Jesus já certamente foi ele que me curou daquele momento ali, até de desistência do chamado, né? Porque eu já não queria mais. É porque lá a congregação Ilha da Caeira, estava tudo pronto. Tava a gente tudo pegou pronto. E já tinha entendeu? Pessoas para fazer tudo. E o nosso chamado, a gente entende pra hoje, cavar, pastor Alessandro Lima, São de Santo, é Vamos isso. casar. É isso, entendeu? Cavar poço. Cavar poço. Entendeu? Então, quando a gente chegou lá, a igreja caiu na nossa graça, graças a Deus. Mas a gente, com o tempo, a gente, por ser maluco e doido, a gente falou assim, não, a gente não quer isso. Entendeu? A gente quer cavar poço. A gente quer começar do zero uma obra. Saberíamos que ia ser árduo. Saberíamos. Mas isso que dava uma explosão para a gente continuar. E quando a gente chegou aqui, a gente fez isso. E então, o galpão foi para isso. Foi mais um desafio. Aí eu falei para a igreja, levei a proposta para o pastor ali, não, isso aí, forte. Aí a igreja veio, a igreja toda veio com a gente, foi uma benção, e foi onde a gente continuou. Aí foi onde eu me maluquei de vez, porque eu já tinha um espaço, tinha um povo, falei, agora é só fazer evento. Aí, uma vez por mês, Vigilhão do Malote. Aí veio o Festival de Inverno, aí surgiu o projeto que é o Cristo na comunidade. Que a gente tem entendeu? até hoje. A gente tem até hoje. Aí surgiu tudo aqui. Aí foi a dança, o encontro de dança, que ela fez ali também. Foi inúmeros projetos e foi inúmeros cultos que a gente fez ali. Aí, e sem contar também as campanhas que a gente fazia, que vinha pessoa de fora, né? Uhum. A gente tinha essa área muito boa e foi onde cresceu. Aí, com o tempo, a gente... Aí, por conta dessa enfermidade, né, que houve, desse princípio de infarto, aí a gente saiu, fomos embora, voltamos para a nossa casa. O pastor colocou, né, na época, o pastor Ednel, isso, a sua pastor esposa, que assumiu a Siloé. E nós ficamos e nós voltamos para casa. E continuamos na sede. Até então que a gente viu também que não era nosso tempo mais ali. A gente entendeu que Deus queria ir além com a gente e já não era mais o tempo, já tinha acabado o tempo no ministério. E aí nós conversamos com o pastor, meu filho, mas não vai não, né? A gente tem é chamado tempo, né? É que eu sempre falo aqui, é porque a gente queria apressar as coisas, entendeu? A gente, eu principalmente, eu fiquei assim, poxa, eu vou ficar na sede. O pastor ali até falou, meu filho, mas você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Mas sabe aquela loucura que a gente tem, né? De querer cavar poço, de querer, enfim. Aí eu não respeitei também de novo tempo. Eu digo que esse momento foi um momento de que não foi um erro, porque quando a gente foi para Santa Rita, a gente teve pessoas ali que teve encontro com Jesus através da gente lá também. Mas eu digo que se a gente esperasse mais um pouco e tivesse aquele equilíbrio de sentar, de ouvir, né, e tudo mais, a gente estaria hoje com o projeto Edificando Vidas, sim, porque foi um propósito de Deus, mas com mais certeza, com mais firmeza, sabe? Do início. Então, a gente passou por uma coisa que era para ter esperado e a gente foi... na verdade, a gente fala que sempre é a voz de Deus, né? Deus dá a direção, mas às vezes nem tudo é a voz de Deus. E naquele momento, eu tenho certeza que não era a voz de Deus querendo que a gente fosse, e sim a nossa vontade de fazer a obra de Deus. Isso. É diferente, né? A voz de Deus falando vai e você querendo fazer sem Deus ter falado. E Deus simplesmente fala assim, vai. Vai, Porque a gente saiu do AD Areal e fomos congregar com o pastor André Nascimento. Aí, daí, de imediato, ele mandou a gente, levou a gente a assumir uma congregação lá em Santa Rita. É onde vocês estão hoje? Não. Aí da Santa Rita, para encurtar, porque o pastor fala muito. É muito grande a história, E aí, né? da Santa Rita, a gente foi e ali nós tivemos a certeza
do projeto que Deus queria com a gente. Projeto que já não Edificando era Vidas. que já não era mais com o ministério já formado. Deus queria implantar algo conosco. Sim. E aí nós oramos e Deus falou conosco nitidamente através de uma irmã, de um irmão, dizendo que era o tempo de Deus, que Deus já tinha colocado, usou um pastor, que na verdade foi o pastor Marcelo, que era até, né? Isso, Pastor Marcelo usou para falar com meu esposo. A gente estando no Ministério do Areal, né? No Ministério do Areal, a gente estava numa sede, e o pastor Marcelo, eu saí de casa, e eu falei, meu Deus, o senhor tem que falar comigo, o senhor tem que falar comigo, o senhor tem que falar comigo. Aí, o pastor Marcelo, na bênção apostólica, ele sentado do meu lado, sempre sentado do lado dele, ele pegou, olhou para mim e falou assim, olha, quando você tiver o seu ministério, aí falou o nome, do Edificando. Aí eu, é mesmo? É, pronto. Aí daí a gente saímos do campo e fomos para Santa Rita. Com o pastor André, a gente ficou 1 ano lá. Aí 1 ano que a gente ficou lá, eu conversei com o pastor André, falei, meu pastor, eu preciso da sua bênção. Eu quero fazer um projeto que está ardendo no meu coração. Quero tentar. Se eu não tentar isso, eu tive uma oportunidade, eu não fiz, mas eu quero tentar. Ele falou, qual que é? Eu quero abrir mão da sua igreja, eu quero abrir um trabalho que está queimando no meu coração. Aí ele, tá bom, meu filho, você só me dá um tempo para me botar um dirigente aqui. Aí foi 1 mês. Aí arrumei minhas coisas, voltei para casa. Não deu nem tempo. Aí nessa que eu voltei para casa, aí eu liguei para o Humberto. Falei, seu Humberto, o galpão, como é que tá? Ele falou assim, o galpão tá parado. Porque daí a congregação Siloé, aí ficou um tempo, aí fechou. Aí depois de 1 ano e 3 meses, isso. por aí... O povo ficou tudo disperso. Aí ficou tudo disperso. Depois de 1 ano, 1 ano e 3 meses, por aí 4 meses, eu não tinha mais a de Areal ali, não tinha mais a congregação Siloé, já tinha fechado, não tinha mais nada ali, entendeu? Então, eu já na Santa Rita, aí eu já estava ardendo no coração, mas o meu desejo, primeiro lugar, eu queria voltar para o Zungu. Porque tinha pessoas ali que tinham chamado, tinham promessa e precisava só de um incentivo. E que já estava morrendo na fé. Isso, já estava praticamente morto na fé. É. Aí daí eu peguei e liguei para o seu Humberto, ele falou assim, olha, meu amigão, o galpão está à sua disposição. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Já falo para o senhor. Ele falou assim, eu conheço você. Pode ir com o galpão de graça. Olha só. Galpão de graça. Pode ir. Se você quiser morar lá, você vai. Eu falei, filha, vamos embora que a gente vai. A gente só vai passar em casa, vamos deixar as coisas e a gente vamos cair direto para o Zungu. Ela, meu filho, não vamos. Dessa vez eu fui até meio ousado, porque eu nem queria a resposta dela. Que ela falou, a gente vai para casa e não vamos voltar mais. Ela falou assim, nós não vamos sair mais de casa, não vai para canto nenhum mais. Ela já estava decidida nisso. Ela falou assim, meu filho, é a última igreja que a gente dirige. A gente não vai dirigir mais igreja. Eu vou repetir isso aqui. Ela falou aqui, a gente não dirige mais igreja. A gente vai para a nossa casa, vamos procurar uma igreja, você vai viver o seu ministério pregando, eu cantando, e acabou. A gente vai ficar bem. A gente entra numa igreja, a gente vai assistir culto normal. Entendeu? Vamos assistir culto, vamos dizimar, vamos ofertar, e nós vamos participar da Santa Ceia, você vai viver pregando e eu cantando, acabou. E beleza, eu falei, tá bom. Aí liguei São Humberto, galpão, eu falei, filho, tá dando um galpão para a gente de graça. A gente vai bater em casa, juntamos as coisas, caímos de novo aqui. Aí daí a gente foi morar na cozinha da igreja. Aí onde surgiu o projeto Edificando Vida, que provavelmente a gente deve deixar para um próximo episódio, né? Depois dessa resposta de Deus aí, Humberto, de graça o galpão, rapaz? Aí nós estávamos na Santa Rita, ele liberou, aí eu falei com ela, sério? Falei, vamos. Ela, meu filho, a gente está aqui. E lá na Santa Rita a gente passou inúmeros processos. Então, isso machuca, né? Porque o ramo pastoral, isso não é só o pastor, é toda a sua família. Tem gente que acha que o ramo pastoral é só o pastor, mas não é. Afeta toda a casa, toda a família, entendeu? E no meio dessa questão afetou muito ela, os meus filhos também. Aí daí, enfim, a gente ficou no Areal um pouco tempo, arrumamos as coisas, preparamos um lugar lá, a cozinha da igreja, né, e fomos. E lá a gente abriu o projeto Edificando Vidas, mas iniciou o projeto Edificando Vidas na casa da Josiane e do Jefferson. Iniciou ali, eu posso dizer, a primeira conversa, o primeiro livro de ata tem até hoje, foi lá.
Entendeu? Eu, Josiane, Jefferson, Vanessa e Sandy, as crianças da Josiane, né? Que se eu falar o nome, eu erro aqui. Evelyn, Ellen e Emily. Entendeu? E hoje ela até briga comigo, eu apresentei todas as crianças dela, mas eu confundo os nomes, né? Então, começou com Josiane, Jefferson, Vanessa, pastora Sandy, eu, Alessandro, Abraão, Benjamin e o Heitor, lá. E 2 perguntas, pastor. Quanto tempo foi essa transição, né? Esse tempo que você ficou aqui na Igreja da Serra d'Água com esse novo ministério, né? E aquele pessoal que estava lá atrás, quando você estava aqui com a Siloé, esse pessoal voltou? Como é que foi essa transição? Um estava na Madureira, outro na Sul Fluminense, outro na Congregacional, enfim, né? E alguns, quando souberam que a gente veio, alguns foram. Mas o nosso foco aqui era os que estavam parados, né? Legal. Os que estavam parados eram os nossos focos, né? Então, os que estavam parados, a gente foi, visitou as casas assim, entendeu? Até esse final de quarta passada, eu tive aqui no Zungu, né? E eu estava conversando até com uma pessoa. Eu falei assim, eu acho que a maioria das casas aqui no bairro do Zungu eu entrei para pregar o evangelho. A maioria. Então, a gente entrou e acho que eles estavam parados, aceitou e voltou. E teve algumas que conversou com os seus pastores e foi acompanhar a gente, né? E daí a gente, esse período que a gente ficou aqui foi um período praticamente de 2 anos aqui, com o projeto Edificando Vidas. A gente saiu por conta da pandemia, entendeu? Sim. E assim que teve o processo do início da pandemia, aí a dona Márcia, que já não era mais o seu Humberto que estava na frente do galpão aqui, era a dona Márcia, sua ex-esposa, ela aumentou o aluguel. Então, início de pandemia, aumentou o aluguel, a gente não tinha ainda início de obra, não tinha aquela... Recurso, né? Isso, aquela proporção, eu posso dizer, de membros, né, para manter. E eu fiz uma reunião interna, eu falei assim, infelizmente a gente vai ter que fechar as portas, porque a pandemia iniciando, e também essa questão a gente não tem um valor. Então, para não ficar feio, acho melhor a gente... compreensível. aí, a maioria, uns ficou triste, aí eu direcionei, falou, pô, vai para a igreja tal, por favor, não deixa de caminhar, mas para a glória de Deus. Aí eu fui, voltei para o Areal hoje, que é o meu bairro, entendeu? Voltei para o bairro do Areal, muito frustrado, né? Porque eu achei que o projeto acabou, não é possível, deu errado, Senhor. E aonde o Zungu eu errei, tinha a sua cara ali. o Zungu, eu falei, Zungu, aqui eu quero criar meus filhos, aqui eu quero criar meu filho, enfim. No meio dessa questão, a gente pegou e desceu, voltou para o bairro do Areal. E o meu pai com a minha mãe tinha praticamente quase 25 anos de Olímpia Silva Queimados. Então, quando eu assumi o campo, o projeto Edificando Vida, depois de 1 ano, meu pai falou assim comigo, olha, quando você fazer 1 ano lá, o seu pai e a sua mãe vai congregar com você. Então, agora mudou. O meu pai, que era o meu pastor, meu pai se tornou pastor lá, em Olímpia Silva Queimado, meu pai, que era o meu pastor, aí, quando eu abri o projeto Edificando Vida, ele falou assim, depois de 1 ano, o pai vai ser sua ovelha, junto com a sua mãe. Então, meu pai com a minha mãe moravam no Areal e veio ser minha ovelha aqui. Então, ficou esse trajeto, entendeu? Esse trajeto, daí, quando a gente fechou a igreja, eu fiquei um pouco decepcionado, porque o meu pai e a minha mãe acreditou em nós. Em nós. Entendeu? Pô, eles trocaram. O meu pai nunca trocou de igreja, nunca na toda a vida dele. Nunca. Meu pai nunca foi aquele crente... Tô aqui, tô lá. Isso, viajante, né? Aqueles crentes cigano, né? Cigano. Eu não queria entrar nessa área, mas entrei. Aquele que tá nunca foi. Quando ele decidiu, eu sabia que era para valer. Falei, não, cara, meu pai trocou tudo, minha mãe também trocou tudo porque acredita no projeto. E daí outras famílias também começaram a trocar tudo por conta do projeto, viu a seriedade. Falei, Jesus, que é isso, meu pai? E daí a gente veio voltei, o meu pai falou assim, bota tudo na minha casa. Aí botei as coisas todas da igreja lá na casa do meu pai, num quarto que ele tinha lá, botamos tudo lá. E daí eu fiquei praticamente quase um mês parado, né?
ali. meses. E daí a galera resolveu, o Eric, na época, leu a galera, pô, vamos fazer um culto lá na... Ney, vamos fazer um culto lá na garagem. Garagem do meu pai, a gente... o Eric guitarrista. Isso, o Eric guitarrista. Foi a primeira vez. O Eric tem uma história engraçada. Tem. Tava tentando lembrar quando é que eu conheci vocês, né? Eu tava na congregação era da igreja de Madureira, né? E os jovens lá foram convidados para ir na congregação que vocês estavam pastoreando ali entrando no Assad ali, né? Isso, no beco ali do para Assad. dentro ali, é. Aí chegamos na congregação lá, tal, na humildade, levei uma guitarrinha e tal. Aí chegou lá e já tava ele tocando guitarra. Aí eu não conhecia, né? Eu não conhecia, ele também não me conhecia. Aí eu vi um baixo no canto assim. Aí eu falei, o garoto já tá tocando guitarra, ele devia ter uns 15 anos, era novo. Novinho. Aí eu olhei, tinha um baixo lá, falei, pô, aquele baixo tá funcionando? Aí ele falou, não, o baixo tá funcionando. Aí eu peguei o baixo, liguei o baixo, aí fiquei dum lá acompanhando ele. Aí no final do culto ele chegou, pô, vocês são da Serra d'Água, né? Vocês são da Serra d'Água. Eu falei, a gente é da Serra d'Água. Ah, você conhece... Pô, um guitarrista lá, Rubinho, você conhece Rubinho? Oh. Olha que bacana. Olha, Coisa Aí linda. eu falei, por quê? Só que eu não fiz muito mistério, né? O pessoal que tava com a gente até riu depois, né? Você poderia ter segurado um pouco, feito uma graça com ele, né? Mas aí eu já falei, não, pô, eu sou o Rubinho. Ele falou, pô, falaram pra caramba de você, não sei o que lá. E ele, depois disso, não esqueceu mais dessa história. E o pessoal ficava zoando ele, né? Foi engraçado pra caramba, tem essa história até hoje. Eric é um grande amigo, né? O Eric me ajudou muito na minha carreira. Em todos os sentidos, musical, o Eric ajudou a gente. sempre. Ele tem inúmeras histórias com o Eric, porque é o menino que abraçou mesmo o Acho que Ministério a gente Santos fosse começar a contar a história que o Eric conviveu com a gente aqui. Nossa, ia ser muito pouco para esse vídeo. Ia ter que ser um Mas podcast é só pra contar a história. Só para contar a história dele. Só para contar porque a história dele. Inúmeras agendas. Toda vez que Mas a ele gente sempre encontra- acreditou, né, pastor? E, a princípio, lá no Zungu, ele foi o primeiro... Acreditar. Zungu, não. Já no Areal, ele foi o primeiro. Aí falar, Ney, para, Ney. Ele, aquele jeito dele, pô, para, Ney. Poxa, não, você vai ficar desse jeito aí. Vamos embora partir pra cima, cara. Aí a gente sempre tinha uma frase, não sei se eu posso usar aqui, mas vou usar. Ele falou, o pau vai quebrar lá, pô. Vamos embora, vai ser muito bom, pô. E vamos chamar a galera, vamos fazer um movimento lá. Eu falei, não, Eric, os vizinhos, cara. Os vizinhos não reclamam de A, de B, vai reclamar de um culto ali? Vambora. Aí a gente começou um culto. Aí ele veio tocar, veio o Diogo, veio o Jefferson, o Jefinho, entendeu? E daí veio uma galera. E a gente fazendo uns culto, a galera... Na varanda. Na garagem. Na varanda, A gente, na não, garagem. vamos... Aí todo mundo... Não, a gente... E as almas começaram a se render. Eu falei, amor, olha só o que tá dando isso, hein? Aí ela, Ney, pelo amor de Deus, Ney. Esse trabalho na casa do seu pai era qual rua ali no Areal? Era final da Rua da Paz, 254 Areal, entendeu? Que é o nosso endereço atual da nossa casa, Da né? nossa casa, que a princípio estamos em obra, em nome de Jesus. Entendeu? Então, ô Rubem, e quando a gente saiu dali da garagem, eu acho que os vizinhos falaram assim, louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente começou um culto ali às terças-feiras, né? A terça profética. Aí a gente já entrou mudando, né? A gente não trabalhava mais com campanha, terça profética, que tem até hoje. E foi de excelência, graças a Deus. Hoje estamos num espaço maior, mas começamos... E onde que é hoje a congregação Hoje de vocês? a igreja fica mesmo localizada no bairro do Areal, bairro só do que Areal. fica já na outra rua. O endereço é Rua São João Batista, número 13, ali no Areal mesmo. A referência ali próximo ao material de construção do Chiquinho. Na rua mesmo do Pastor Elio, a igreja do Pastor Elio um pouco na frente, assim, e a gente é bem no início. Dias de culto, horário? Os dias de culto lá é toda terça, né? Que temos a terça profética, que por sinal é um dia de excelência. A gente recebe muitos amigos, muita gente, muitos visitantes na terça-feira. Na quinta-feira é o estudo bíblico, né? O pastor sempre dá um norte para a gente. Esse mês passado o norte foi maturidade. Nós trabalhamos o mês todo falando sobre maturidade, ensinando o povo a ter maturidade no evangelho, né? E
toda quinta-feira a gente trata do norte que o pastor nos dá. E no domingo é o estudo... na quinta-feira, além do... É um estudo bíblico, né? Com o norte. E no domingo é o culto da família. Quando não é direcionado ao culto da família, é um culto público mesmo. Que se inicia que hora? Às 19 horas. Às 19 horas. 19 horas. Ah, legal. E as redes sociais de vocês? Tem o Instagram, né, da igreja. Nós temos o Instagram, que é IEPEV, né? Igreja Edificando Vidas, IEPEV. @ edificando _EPEV. Bacana. Bacana. E agora o trabalho de cantora, Sandy? Você vem de um lançamento de um cover gravado, a gente viu, pô, bonito Então, demais. rapaz, olha, falar um pouco desse cover foi algo assim, foi um divisor de águas para mim. Porque foi assim, eu participei de um sorteio no Instagram. E aí, eu já ouvia falar da gravadora, né, da N-Music, do produtor Nilson, que foi através da Tailine, da cantora Tailine. E ela indicou, né, a gravadora e tal. Eu falei, que bom. Ela falou, eu estou fazendo um trabalho lá. Acho que a Tailine tem até um trabalho recente lá, né? Tem, sim, sim, ficou top, top demais. E aí ela indicou a gravadora. Até então eu achei bacana e tal. Eu falei, uma hora eu vou estar indo lá, eu vou conhecer, né, o projeto e tal. Que é sempre bom você conhecer outras pessoas também. E aí a gente teve um sorteio no Instagram. E aí eu participei desse sorteio e fui uma das ganhadoras, das 5 cantoras aqui de Angra que ganhou o cover. Que no caso fui eu, a Cineia também, a Cineia ganhou, outra benção. a Fabielle Mendonça, o Felipe, né? E eu acredito que sim, que seja só ele. E o Batera também, um Batera, acho que foi o Marquinho Batera. Também ganhou. E aí, na verdade, eu fui uma das que já concluiu o cover e fui conhecer a gravadora. Por sinal, quero mandar um abraço, né, para o Nilson, produtor Nilson Fernandes, um grande homem também de Deus, pastor abençoado. E ele fez esse cover com a gente, né? Tivemos a honra de fazer, eu e o Matheus lá, produzido por eles. Foi algo de excelência, que até, por sinal, né, os Jovens Cantores, está na página dos Jovens Cantores. Nós estamos chegando ao torno de 8.000 visualizações. Né? E no YouTube também estamos chegando a 3.000 visualizações no YouTube. Então, assim, é algo que Deus... Esse vídeo está no canal do Está no canal da gravadora N-Music, isso. Sim. Para achar lá, digita N-Music. N-Music, isso. É só digitar a gravadora N-Music, ou então colocar Sandy Santos, eu sei, que já vai direto. É o seguinte, eu vou colocar na descrição do vídeo o link para esse último louvor. Isso, tá Chique. Bom. Isso aí. Então, bacana. Agora a gente está... não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas possivelmente a gente vai publicar na sexta-feira, né, que tem saído nossos episódios. Amanhã é o lançamento de mais um louvor. Né? Tá produtiva, né? Ai, que bom, né? Conta um pouco desse lançamento, como é que tá os preparativos, a Olha, correria. então, sábado, dia 9, né? Sábado, dia 9, nós estamos numa grande expectativa que nós vamos lançar, né, a canção No Tempo de Deus, que foi produzida, né, pela gravadora. Tá de Tempo de Deus, né? No Tempo de Deus. Vai sair no Tempo de Deus. E vai sair no Tempo de Deus, né, que foi produzida aqui pelo Renan, né? Sou muito grato pela vida de vocês. Foi um projeto nosso, foi um projeto de vocês, do Movimento Angra, que eu arrisquei colocando uma canção tipo nova, autoral, muito linda. E ela, graças a Deus, nós chegamos a 17.000 visualizações legal, na página Jovens Cantores. E, poxa, algo assim. Essa canção, na verdade, ela veio me mostrando que tudo é no tempo de Deus mesmo. Realmente, sabe? E essa foi gravada ao vivo, né? Foi gravada ao vivo aqui no estúdio, né? E eu fiquei muito feliz mesmo pelo resultado, né, da gravação, pelo resultado das pessoas interagindo com a canção, né? Inúmeras pessoas cantam essa canção hoje. E dia 9 vai ser um divisor de águas para mim também, né? Que vai ser o lançamento da canção lá na igreja. E a rapaziada toda participando. O time que vai estar lá, quem que é? Então, os meninos é minhas ovelhas. Hoje Deus nos presenteou com ovelhas, sabe? Deus faz, né? Deus faz, literalmente. Embora a gente veio para o Zungu, não tinha um
um músico e hoje nós temos. Peraí, não, espera aí. Peraí. Vou sair aqui. Pô, vou sair, Não, vou pastor, sair o aqui. senhor era músico. Era meio músico. Pô, não, Rubinho, pega leve. Assim, não tínhamos como pastores uma ovelha como entendi. músico, não tínhamos. Vou E ficar, hoje nós galera. temos um baixista, né, que é o Jefferson, temos um guitarrista, que é o Gerson. São meninos que tinha que ser eles para estar ali. Até porque São também irmãos, eles né? São E irmãos, eles eles são tocam irmãos, muito. tocam Até porque muito. também eles já têm Eles têm história com a gente, que quando a gente fazia culto ar livre na pracinha do Areal, eles eram aqueles que acreditavam e ajudavam. Todos muito crianças ainda, ou seja, Eles tocam tinha bem que desde ser eles, novinhos, desde né? novinho. E tinha que ser eles estar com a gente, porque entende a história, sabe do princípio, né? E hoje nós temos eles, então eles que vão ser o músico, nosso Matheus, né, nosso tecladista, que nos acompanha já há anos já. E o batera vai Matheus é ser meio brabo, mas a gente... vai ser Sendo domesticado, Matheus. o Edson Avelar, que eu quero também mandar um grande abraço para ele. É um grande baterista também. O menino é detalhista, tá? Mas é Chato. ele é chato, mas ele é bom. E o meu isso é filho, né, o Abraão. Um ensaio ele fala umas 10 vezes. Ele gosta das coisas bem corretas. E isso é bom do músico. bom, não É só ele, fazer mas os algo meninos também, com todos perfeição. costumam. Todos. Mas ele é bem detalhista mesmo. E puxando uma sardinha pros músicos aqui também, uma igreja que tem uma equipe dessa, que nem ela falou aí, poxa, não Tem é pra que qualquer fazer um, algo. não. É importantíssimo, ajuda muito, né? Ajuda muito. E era uma área que a gente sofria muito, que era com música. Várias igrejas sofrem Várias com isso. igrejas. A gente, essa área aí é só muito bom falar, porque tem muitos pastores, né, que falam assim, pô, a gente não tem música, a gente não tem música, a gente não tem música, a gente não tem música. Mas eu quero deixar um alerta aqui, isso é muito importante, Rubinho. Às vezes, as igrejas têm músico, né? Primeiro que os pastores hoje não valorizam os músicos que tem nas suas igrejas. Eu acho que Entendeu? são 3 podcasts que nós lançamos, né? Os 3 podcasts nós falamos sobre isso. Entendeu? Esse é o 4 que nós estamos Então, falando. não valoriza os seus músicos na igreja. Por que não É valoriza? importante vir do pastor, né? Não valoriza. Porque tem músico na igreja, mas não tem a paciência para, pelo menos, deixar eles tentar tirar a música que vai cantar numa festividade ou então num culto normal. Porque eu entendo que músico não tem nenhuma de igreja, pode dizer assim, não é aquele profissional do profissional. Porque se fosse profissional mesmo, brabo, né, estaria Não aí. tinha tempo pra estar Isso, frequentando os cultos, é ele isso tava aí. Entendeu? Você está bravo. entendendo? Então, os pastores hoje têm que ter um pouco de paciência com seus músicos que têm e valorizar. E detalhe, entendeu? os músicos, Esquecer. a maioria dos músicos que estão na estrada hoje, tanto no secular quanto na igreja, 90% são cristãos. Isso. É isso aí. Agora, sabe por quê? Porque ainda estão se usando dentro das igrejas. Não que eu sou contra, entendeu? Pô, a gente usa na igreja lá muito raro, né, que é rapidinho com as crianças, mas assim mesmo eu tiro. Já estão eliminando entendeu? isso. Não, canta ao vivo. Se tem música, vamos cantar ao vivo. Esse negócio de playback. Entendeu? O Se tem playback, músico o na playback igreja, veio pra esquece esse amassar negócio de o dom playback. dos Deixa instrumentistas. a galera tocar, deixa a galera ser feliz, a galera gosta de tocar. E se os pastores não entenderem isso, não adianta. Vai vir a sementinha do mal e vai convidar eles para tocar lá fora. É verdade. Entendeu? Então, eu quero deixar essa questão, pastores, em nome de Jesus, valorize os seus músicos. Entendeu? E os músicos que estão na igreja, faz músico. Amém. Agradeço a minha oportunidade. E Não, é só para isso, deixar ciente, e né? isso, Não, essa isso é galera Isso é boa. importante, né? O lançamento amanhã tem que comprar ingresso, como é que é? A entrada é franca, tem que Então, levar 1 quilo de Amanhã alimento. que você fala que dia? Não, Dia a gente 9. Tá É, falando aqui, o pessoal tá ouvindo a gente na sexta-feira. Dia 9, né? Dia 9. Dia 9, isso. Então, dia 9 vai ser lançado, né? Vai ser às 19 horas. Não vai precisar de comprar ingresso, né? Nós, na verdade, a gente queria muito que o pessoal levasse 1 quilo de alimento não É perecível. no templo? É no no templo, templo, vai ser dentro, na igreja Areal, mesmo, né? no Areal. Às 19 Quem tá horas. vendo depois do dia 9, possivelmente já tem material na internet. Né? Isso, vai ter material então na siga, internet. isso. Curta, da mesma sim. forma, né? Isso. Pedir essa ajuda pra galera. E já que tá- curte, já deixa um like, né? Já compartilha, comenta lá para interagir. Vai ser lindo, Isso aí, então. vai ser benção. Bacana. Quem tá na expectativa, Temos vamos uma lá, equipe de Vamos tá lá, oração, vamos tá lá. intercessores. Vamos ver se eu vou conseguir. Porque, na verdade, foram vocês que produziram a música, né? É. Então, poxa, vai ser um prazer para a gente receber vocês lá.
entendeu? Porque a música foi um sucesso, né? O louvor, e tudo iniciou com vocês, né? E a gente só deu para vocês só uma passada de voz e violão. Que fez o violão foi o Eric, né? E, enfim, Foi. então vocês começaram do zero. Então não é para qualquer um. Quero agradecer também a você, Rubinho, Renan, pelo lindo trabalho que vocês fizeram, encaixaram as coisas tudo certinho, top. Então, o pastor agradecer Anderson, também aqui pastor exatamente Anderson. aos músicos, né? Porque, assim, a gente sentou aqui junto, ensaiamos e eu dei umas dicas, o Reginaldo que estava no teclado deu outras, Isso. o Johnny também estava tocando guitarra, Isso. o Anderson. Aí juntamos tudo, aí eu parei, olhei, analisei a música, falei, gente, vamos fazer assim, assim, assado. Peguei a dica de um, a dica do outro, pronto, construí uma música e fizemos ao vivo aqui e foi benção. Foi E algo de fluiu, né? excelência. algo de Porque excelência. tem gente que acha, pô, a música tá tocando, mas não sabe o trabalho que tem. Ah, é trabalhoso. Correto? É um trabalho. Na verdade, isso é na vida em geral, né? Em geral, Todo né? mundo pega pronto, mas não sabe o trabalho que foi para construir, né? Olha a Então, história nossa que a gente está contando aqui. Na verdade, é apenas um pouquinha coisa, né? Já deu quase 2 horas de gravação. Então, isso é porque eu falei também muito. Mas, enfim. Não falou, não. Então, no meio dessa questão, muita gente vê hoje, eu posso dizer também pelo trabalho da pastora, porque eu sei que hoje a pastora Sandy Santos, ela vai decolar. Isso é fato, entendeu? Eu diria que depois de toda essa história contada, eu diria que ela já decolou, tá em tempo já. Entendeu? Isso. De repente ela tá ali numa altitude X, entendeu? Já vai passar para a altitude mais alta. Isso, Aí mais vai- elevada, né? Amém. Vamos botar assim. Entendeu? Até chegar na altitude correta, que é o céu. Isso. Entendeu? verdade. Entendeu? E no meio dessa questão também, eu entendo isso. O que Deus tem para fazer na vida dela, o que Deus está fazendo com a gente com o projeto Edificando Vidas. Hoje, as ovelhas que estão com a gente no bairro do Areal são ovelhas de excelência. Eu falo isso com o maior prazer. Eu não tenho dificuldade nenhuma em pastorear aquelas ovelhas, porque hoje eu vivo um período pastoral muito bom, que eu nunca vivi em toda a minha vida, eu vivo hoje. Eu vivo em paz, pastoreando em paz. Eu trabalho, tenho o meu trabalho, tenho a minha empresa, a Eli Capotaria, ela tem a loja dela, Bela Flor, né? Isso. Que a maioria dos nossos clientes, né? São as minhas ovelhas. São as ovelhas. Isso você não vê em lugar nenhum. Então, as ovelhas incentivam, né? Acredito. Tem um crivo para roupa vendida lá na Bela Flor? Tipo assim, muito decote. Não, vai vender não. Não. Tá muito É porque curto esse nome também, aí. A minha, na verdade, a rapaz, Bela Flor, na verdade, é uma linha mesmo evangélica. Não atende só o evangélico, mas é a maioria, né? É pela linha evangélica. Assim, então, o meu padrão, tipo, a gente tem tem uma ligação com a empresa Presente de Deus, né? E aonde a gente sempre traz as roupas, tudo de lá, plus size, tudo de lá. Então, assim, já vem mesmo abençoado no intuito de abençoar vidas. Então, nunca é decotado, vulgar, é sempre no padrão, Em termos de roupa lá na igreja, a gente costuma falar o seguinte, é simples lá. A gente não tem dor de cabeça com roupa. Entendeu? Vestimento. A gente usa só um termo lá, entendeu? Que dá certo. Qual que Dá é? certo. O padrão é o seguinte, é só você olhar para o teu pastor, Os homens olham padrão para o pastor pastor, se vestindo. Segue o e exemplo. a esposa, padrão pastora. Isso. As irmãs, padrão pastora. Olha para o Pronto. pastor e pronto. Entendeu? Isso. Vai dar certo. Claro que hoje tem alguns irmãos aí que eu tô... Irmão, pelo menos usa o boné. Tem uns que não quer usar. Enfim, brincadeira, né? Mas, enfim, graças a Deus, a gente, na igreja, o projeto Edificando Vida, a gente não tem problema com vestimenta. Para a glória de Deus. Entendeu? Amém. Porque a gente... tem que fazer isso, tem que usar isso. Não, eles entendem. Claro que quando a gente percebe, né? Quando a gente vai... Olha, opa, aí a gente já chega, Aí eu conversa, tenho tem um bate-papo. meu jeito, né? Aquele jeito de falar, ô, Florzinha, vamos ter um bate-papo ali, né? E vamos conversar. saber Acredito falar, que tudo com educação Florzinha, as pétalas estão caindo muito, tá É. muito sem pétala. É só esse desse jeito. galho aí. Acho que foi muito bom. Acho não, né? Tenho certeza. Foi muito bom recebê-los aqui. Que bom. Esse bate-papo um foi prazer. bastante produtivo. O pessoal, com certeza, deve ter amado, né? Você mande suas mensagens para nossos amigos aqui, se vocês querem Sim. vê-los novamente.
Sim. Né? De repente fazer um segundo tempo desse bate-papo. Né? Sim, é claro. Vai ser Fazer um som com a banda Com a também. banda. Sim. Bom, já fica o convite pro próximo, né? Show de bola. Vamos Show marcar a de bola. agenda aí. Esperar passar esse final de semana aí que vai ser Bem puxado, né? Tem sido. Vai ser power. Vai ter um dos melhores fotógrafos lá, né? Claro, né? Isso. Rubinho, Rubinho também vai estar dando total apoio pra gente lá. claro. Na fotografia, em alguns filmagem. vídeos também. Vai ter material Entendeu? com certeza aí rodando na internet. E a gente tá. Nós estamos Muito numa grande esperançoso. expectativa, entendeu? E a gente entende que tem as retaliações, é normal de qualquer trabalho evangélico, né? Mas essa retaliação simplesmente é para impulsionar a gente a ir avante. A chegar no propósito, né? Isso aí. Eu quero agradecer a todos aí. No início eu fiquei um pouco nervoso, né? Porque eu já sabia que eu ia falar muito. Eu estava poupando, né? Mas eu quero agradecer a todos, agradecer o Rubinho, agradecer o Renan por esse convite. Eu já estava esperando essa oportunidade para contar um pouquinho da história do projeto Edificando Vida, do pastor Alessandro Lima, da Sandy Santos, como iniciou, né? Claro que a gente cortou muita coisa, mas aqui está um resumo. Então, eu sou muito grato. E eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas vidas, né, a que estão Com paradas a se certeza. erguer. Entendeu? Porque o propósito disso tudo é você não desistir do propósito. Amém. Abraço. Amém. Alessandro foi, eu acho que o primeiro incentivador desse projeto aqui. É Eu mesmo? encontrei com ele, né? Falei, pô, eu e o Renan estamos com um projeto assim, assim, assado. Foi o primeiro a incentivar, dar força, Isso. falar que estaria aqui É, e eu a gente está falei. concretizando hoje. Isso. Pô, obrigado. Eu falei mesmo, né? Enfim. E não saiu da minha cabeça. Eu falei, Poxa, rapaz, olha falei, só. não, vai rapaz. nessa tua força, é o que está rolando no momento, e vocês vão Com arrebentar. certeza vão arrebentar. Entendeu? Na verdade, vocês já são referência, Rubem e Renan, É. para muitos, para muitos jovens, né? Referências. Bacana ouvir isso. Né? Então, isso não para. Vão colher, Entendeu? né? Vão colher. Não para. Tem a sua dificuldade. Eu sei que vocês tiram da onde não tem para investir numa coisa que vocês gostam de fazer. É verdade. Hoje eu sou É. capoteiro. Eu tenho inúmeros motivos para parar com a capotaria, mas eu amo costurar. Entendeu? Eu amo estar ali, eu amo estofar um carro, eu gosto de fazer isso. Entendeu? E a pastora ama cantar, ama, e etc. Então, no meio dessa questão, é o que eu deixo para vocês, não para, porque é isso, o trabalho que você está fazendo hoje está me motivando a não parar. Porque eu estou contando a minha história através de uma incentivação sua. oportunidade, Vamos isso lá, aí. conta a sua história, fala. Isso para mim é bom, porque eu tô divulgando algo aqui que eu não tenho um tempo de divulgar no meu culto. Você está entendendo o que a gente faz? Não tem um tempo, nem todo mundo tem essa disposição para ouvir. Mas através dessa rede, dessa área que vocês estão trabalhando, eu tenho certeza que o amigo que vai estar viajando, vai estar lá, pô, vai assistir, vai estar ouvindo, pô, essa história aqui é muito bacana. Um amigo que vai estar, a dona de casa que vai estar ali, pô, vai botar enquanto está fazendo os seus afazeres, né? E isso, pô, é muito bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Obrigado. Sucesso. Eu acompanhei, Obrigado né, pelo alguns que vocês fizeram e foi de excelência, né, onde estava o trompetista, né, Ele é aqui, Esse né? foi o último, Ele aqui foi o primeiro. Eliakim. o Ele aqui. saxofonista. Trabalho dele. O saxofonista. Foi muito bom, foi muita risada, gostei. No mais, muito obrigado pelas palavras, certo? A gente curte mais um pouquinho da pastora Sandy louvando a Deus. E no mais, muito obrigado pela audiência de vocês. Valeu, gente. Amém. Deus abençoe. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram
o autor da vida. Fishcast é um empreendimento KRK Studio e Conectar Produtora. Com oferecimento de Salão VIP dos Cabelos. Aqui atendemos de lisas a cacheadas. Instituto CMA. Ensino desde a maternidade. Material de construção Quase Tudo. Seja você também um apoiador desse projeto. Entre em contato.